E aí, como a caminhonete ela era automática, o pé continua lá e ela continua acelerando. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela foi para um lado, depois foi para o outro. Ela saiu, no que ela sai, ela capota não assim de frente, ela capota de lado, né? Ela vai capotando de lado. Eu sofro esse acidente, né? O teto dela encosta no volante. Eu não lembro de nada, já tentei lembrar. Deus editou essa parte da minha vida, não lembro, já tentei passar lá e lembrar, mas o Renato falou assim: padre, você sabe o que aconteceu? Eu falei, não, bati o carro. Não, Patrulha tá indo pra UTI. Eu falei, UTI, eu já assustei. UTI, como assim, né? Uma saudação especial a todos vocês que nos acompanham. Depois desse hiato, dessa pausa, a nossa amiga Raíssa estava de férias, né, Raíssa? Ah, com certeza. Diretamente das Ilhas Canárias, na Espanha, que o nosso convidado aqui já esteve. Nós estamos aqui para a 5ª edição do nosso podcast Imaculado Coração. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, graças a Deus, sou muito cansado porque eu não estava de férias, né? O nosso editor teve neném, né, Douglas? Então, tivemos que dar uma pausa durante essas semanas. Inclusive, o filho do editor, que é meu afilhado e meu sobrinho, a coisa mais linda do mundo. Um dia ele vai ver esse podcast. Titia Babona. Eu quero que ele saiba disso. Eu também queria aproveitar, Antônio, para mandar um abraço especial para minha aluna Maria Vitória, que assiste todos os nossos podcasts. Um abraço, Maria Vitória. É isso aí, nos acompanhe sempre. Uma aluna maravilhosa, uma menina incrível. E o que nós temos para hoje, Antônio, de patrocinadores? Hoje o nosso patrocinador é o nosso editor, Bentos Atelier, que daqui a pouco vai presentear o nosso convidado com uma linda caneca. Então, obrigado, Bento, por esse presente, para presentear aí o nosso convidado. Com um pouco presente, mas tudo bem, né? Vamos começar. Raíssa, apresente o nosso convidado. Eu sempre digo que os nossos convidados são pessoas muito queridas, muito especiais, mas esse convidado especial, olha só, ele que nós nos conhecemos, né, padre de novo, algumas pessoas até perguntam, só vai padre no podcast? Por enquanto, gente. Mas ele que nós nos conhecemos há mais de 10 anos, né, uns 12 anos. 12 anos, né? Que nós, agora. Sim, que nós nos conhecemos, ele que também canta, que toca, que mais importante é sacerdote e autor de um livro, nosso querido Padre Eduardo. Exatamente, né? Uma alegria estarmos aqui, Imaculado Podcast, e 12 anos, um pouquinho mais de 12, na verdade, Raíssa. Estamos ficando velhos. Sim. Eu era diácono, né? Cheguei aqui em Nerópolis 5 de junho de 2013, se não me equivoco, né? Foi quando vim para cá. Ia ser a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Aí o pessoal foi para a jornada e eu cheguei aqui. Eu não quis ir, não. Tem muita multidão, né? Aí o Padre Walter convidou, mas né, já cheguei na missão aqui. Aí desde aquele tempo encontrei com a Raíssa, adolescentezinha aqui, né? 12 para 13 anos. Estamos aí até hoje, a amizade perdura. Graças a Deus. Raíssa, você disse a respeito de um livro. Gostaria de começar perguntando exatamente sobre o livro, que foi lançado em 2023 pelo senhor. Queria que o senhor explicasse sobre o título, sobre a inspiração, se demorou muito, se teve algumas dificuldades durante esse processo de escrita desse... É o primeiro livro que o senhor escreveu? Primeiro livro. Essa é uma pergunta interessante. Veja bem, como vocês sabem, eu me acidentei em 2021. Então, um dia, né, ali, vou começar contando um pouco da história do acidente, né? Eu apaguei, né? Na verdade, eu não dormia. Eu ouvia. Então, eu ouvia os carros, mas eu perdi a reação. A paróquia tinha uma caminhonete, um S10, eu estava vindo de Abadiânia, tinha ido levar algo para o padre Wellison, que agora territorialmente é meu pároco, né? A casa da mamãe fica a casa dos meus pais fica, né, fica na território da paróquia dele. A mamãe participa lá na capela, proximamente ali, sai da capela, 2 ruas acima, já está a casa dos meus pais. Naquele tempo eu era pároco lá em Abadiânia, eu fui lá, muito cansado, após o almoço, uma e pouco da tarde, eu vou embora, e aí saio de Abadiânia um pouco. Ele me ofereceu, né? Falou, pá, quer dormir? Não, tá com a cara cansada demais, com sono. Eu falei, não. Rapidinho eu cheguei na Nápoles, vou
Pirenópolis e pronto, tá resolvido. E aí, naquele ínterim ali, eu fiquei sem reação. Eu via, mas não tinha mais. Eu parei no posto, comprei como chama? Energético, tomei, liguei o som do carro no máximo, mas aqui não resolveu, né? E aí, como a caminhonete ela era automática, o pé continua lá e ela continua acelerando. Ela foi acelerando, e aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela foi para um lado, depois foi para o outro. Ela saiu, no que ela sai, ela capota não assim de frente, ela capota de lado, né? Ela vai capotando de lado. E aí ali eu sofro esse acidente, né? O teto dela encosta no volante. E aí, né, começa uma nova etapa da minha vida, né? Porque então eu não lembro de nada. Já tentei lembrar, Deus editou essa parte da minha vida, não lembro, já tentei passar lá e lembrar, mas eu só lembro acordando no hospital de urgências, né, com o diretor administrativo, que é o Renato, é um grande amigo, e o Dom Dilma, né, que em paz descanse, cada um de um lado. E o Renato pergunta assim, isso já é quase 8 horas da noite, eu já estabilizado, minha mandíbula saiu do lugar, eles colocaram, né, já estava com o braço aqui imobilizado, estabilizado, e aí o Renato falou assim, padre, você sabe o que aconteceu? Sabe quando você acorda de um sono, você não sabe se você celebrou, já celebrou, vai celebrar ainda? Trabalhou, vai trabalhar? Tipo assim, aquilo, eu acordei, aí fiz assim, na minha cabeça, assim, devo ter atrasado para a missa, ou devo ter batido num poste, sei lá, quebrei o braço e trouxe pra cá. Falei, não. Mas olhei assim, bati o carro. Não, o patrão tá indo pra UTI. Eu falei, UTI, eu já assustei. UTI, como assim, né? E a gente não sabe quando você vai sair, não pode ter visitas, porque é o final do protocolo Covid, não tinha visita ainda. E é isso, né? Aí o dono me deu uma bênção. E aí falou, olha, deixa seus pais dar um oi pro senhor rapidinho, só pra ver que o senhor tá vivo. E aí começou a minha história, né? E aí eu fico no hospital, fiquei quase 6 dias na UTI, mais 10 dias, 7 costelas, cotovelo, escápula, clavícula, não tá mais no lugar, não tem mais clavícula aqui, uma pequena rachadura na primeira vértebra e 2 litros de sangue no pulmão. Isso é muito pouco perto do acidente. Se olhar uma foto dele, né, vocês entrarem lá, notas de sobreviventes, vocês vão ver lá, né, tem uma foto lá, né, do acidente. É onde que eu coloco, divulgo o livro e tal. E aí foi um período difícil, né, porque eu não sabia, eu perdi o movimento desse braço, mesmo depois já de tirar desimobilizar ele, eu não conseguia mais pegar nada, levantar o braço e reaprender tudo, né. Eu não podia deitar, depois de sair do hospital, fiquei 2 meses quase na casa dos meus pais, sentado, assim, na parede, um colchão embaixo, sentado, de noite. E no sofá, então, revezava entre sofá e colchão sentado. E, então, não conseguia tomar banho sozinho, não conseguia vestir sozinho, não conseguia fazer nada sozinho. E aí, houve um episódio, né, que foi muito duro para mim, né, nessa recuperação. Eu tinha ido para casa dos meus pais, foi duro em todos os sentidos, né? Então, depois de ter falado com o bispo e tal, né, olha, fica na casa dos seus pais, né? E eu não queria ficar ali, né? Então, porque eu sou padre e eu sou assim, gosto de estar com o povo, né? Então, eu queria muito voltar, sabendo que eu não podia fazer nada, né? Mas, então, houve um dia que eu cheguei nos meus pais, falei, pai, mãe, a partir de hoje, mãezinha, pai, não ser padre mais não. Se alguma vez eu não quis ser padre, só esse dia. Então, assim, amo ser padre, sou muito feliz. De fato, eu falo uma frase sempre, né, que quando eu morrer que escrevam, né, que aqui já é um padre que morreu como viveu, feliz, né, sou feliz. Pronto, é isso. E assim, mas nesse dia eu falei, mãe, não quero mais. Papai, mamãe, olha, e não é crise nem nada no sentido, é só porque é isso, cansei, né? Uma série de coisas que eu não sou obrigado, né, a passar, eu vejo na minha perspectiva, e que pronto, então vou recuperar e vou recomeçar. E a mamãe falou assim, mas meu pai falou, papai, vai falar assim, olha, calma, pensa, reza, e conversa com os padres que são aqueles padres referentes para você, né, o padre Eli e o padre Oswaldo, né, que sempre me acompanharam. O padre Oswaldo me conhece desde os 8 anos de idade. E o padre Eli, né, que me conhece já depois de seminarista, ali com meus 16, 17 anos, né?
pandemia desde os 17. E aí assim eu fiz. Então, eu conversei com o padre Eli de tarde, no outro dia, né? E com o padre Oswaldo, já no início da noite, eles me buscaram lá, me levaram para dar uma volta e conversar com eles. Acalmei meu coração. E aí, meus pais ali, então já... eu cheguei em casa e comecei a... Eu sempre falo assim que é muito bom a gente... Quando tiver num processo de crise ou de desistência de algo, primeiro ter calma. Segundo, você revisitar o que te fez chegar até ali. Eu tenho muitos cadernos escritos, tenho uns 13, 14 cadernos escritos. Meditação, oração. Porque eu parecia doido, eu carregava assim no bolso uns cadernetinhas. Aí eu ia rezar, parava aqui assim, Senhor abençoa, a senhora Raíssa Antônio, abençoa o podcast, tal, não sei o que, não sei o que. Ela estava ali, minhas orações eram todas escritas, sabe? Então eu comecei a ler isso, sobretudo os primeiros, quando era menininho novo, eu entrei com 13 anos. Né? Nossa, olha eu aqui, né? Achei lá uma oração, quero rezar pelos paroquianos que eu não sei quem são, mas que um dia terei, né? Nossa, que aí bonito. Eu disse, nossa, cara, olha aqui eu rezando, né, e tal. Eu fui rezando aquilo. Beleza. Eu fui lendo e rezando aquilo. Já passada a meia-noite, eu quase não dormia, as dores eram muito grandes, né? E dormir sentado é muito ruim. E é muito difícil respirar. Não foi uma costela, foram 7. Meu pulmão fez assim, né? Ele aplastou. Então, a dor era intensa e o respirar era muito difícil. Aí eu, no meu quarto lá, na casa dos meus pais, eu vou tentar levantar aqui, pegar o meu computador e ver se eu consigo escrever. Aí eu vi que essa mão apoiada eu conseguia fazer assim com os dedos, bem devagarzinho, mas eu conseguia. E aí de cá, normal. Então eu puxei um cabo, liguei o notebook, sentado e comecei a escrever a frase que é o início do livro. Que chama... Na verdade, hoje o início do livro é como se fosse uma mini poesia de sobreviver. Essa aí foi a única coisa que eu escrevi depois que eu terminei tudo. Então eu terminei todo o livro e aí eu escrevi uma pequena poesia sobreviver. E aí coloquei no início, antes do primeiro capítulo. Né? Mas a primeira frase mesmo do livro foi essa: vive não para tu ver. Aí coloquei, a frase de um... Eu não lembro se eu coloquei comediante ou não, minha cabeça está lenta hoje, né? Porque é um comediante que fala isso, né? E aí coloquei assim, que ele leva gravado no corpo, mas que eu gostaria que você levasse gravado na alma. E aí, esse você que eu estou conversando com o leitor, na verdade, estou conversando comigo mesmo. Então, assim, eu estou escrevendo para mim mesmo. E aí eu escrevi umas 3 páginas, são as 3 primeiras páginas do livro. Naquela noite, com muito custo, demorou muito, tipo, ser meia-noite, terminei tipo 3h30 da manhã para escrever isso. E doía. E aí, ficou. E aí todo dia eu comecei a escrever um pouquinho. Algumas coisas eu comecei dessas... Eu sempre escrevo textos, né? E aí alguns textos assim que eu lembrava, que eu escrevi. E aí eu falei, olha, isso aqui eu vou colocar aqui também. Porque tem a ver com o que eu estou querendo expressar. E aí surgiu, né, a ideia de continuar escrevendo. E eu continuei escrevendo. Então surgiu dessa, digamos, crise de lembrar, né, a importância de meditar. Então, o livro em si é o quê? Eles são meditações. Eu falo do amor a Deus, ao amor ao próximo, mas eu falo primeiro amor a nós mesmos, né? Então, olha, ama você mesmo, né, porque Deus te ama. A partir daí, quem você é? Mais semelhança. A partir daí, você é feito para o céu. A partir daí, existe o pecado, a gente tem que viver na graça. E aí, a partir daí, nós vamos chegando, fazendo um caminho até chegar no nascimento de Cristo, na encarnação. E aí, depois daí, são meditações, desde o Natal até a ressurreição de Jesus. Então, são meditações que eu fui meditando sobre isso, que foram me ajudando. E eu quis escrever numa forma de diálogo, né? Porque quem lê e quem me conhece, né? E aqui daqui a pouco eu vou falar, né? A primeira pessoa a ler o livro antes dele existir fisicamente, a primeira pessoa que leu fisicamente foi a Maria Fernanda. Né? Um abraço para ela, da Paróquia São Joaquim. Agora, a primeira pessoa que leu antes dele existir fisicamente, né? A primeira versão mesmo, eu terminei o Word dele, né? Eu mandei para algumas pessoas, né? Muito próximas. Algumas não leram inteiro, né? Leram um pedaço. Padre, o senhor tem que publicar. Né? Uma outra amiga eu enviei o início. E ela falou, o senhor tem que escrever isso aqui, continuar escrevendo. Né? Quando eu terminei e mandei ele todo, a única pessoa que leu tudo mesmo, a primeira pessoa que leu tudo foi a Raíssa. Né? Então eu falei, Raíssa, lê isso aqui se você gosta. Né? E aí ela me respondeu, eu li tudo. Né? Foi a primeira pessoa que leu o livro concluído. Na íntegra. Na íntegra foi a Raíssa, a primeira pessoa. Então eu demorei 1 ano para escrever o livro. Eu não quis escrever ele com pressa e eu comecei ele em julho, né, na casa dos meus pais, terminei no Retiro do Clero, no último dia do Retiro do Clero do outro ano, 2022. E aí eu terminei porque assim, eu quis terminar no Retiro do Clero. Por quê?
Porque todos os tempos livres, acabava a meditação, aí eu ia para a capela às vezes um pouquinho, né? Mas eu ia para o meu quarto e ali era a minha oração. E aí eu ficava horas ali. E aí de noite, acabava a meditação, oração da noite, eu ia e ficava ali. E a última página, eu escrevi, tipo assim, eu virei à noite. Eu cheguei, vou terminar de escrever. Então aquela última oração que tem no livro, tem uma oração lá, eu escrevi ela, tipo assim, umas 4h30, 5 horas da manhã, já no último dia, que sexta-feira já é o final da dia do clero. Então, escrevi, acordei, tomei meu banho, aí fomos para a meditação, e depois da meditação já o café, aí já vem depois a outra meditação e a missa de encerramento do retiro do clero. Né? Então ali eu terminei de escrever o livro. E ali eu enviei na sequência para a Raíssa. Eu falei, olha, e ela leu o livro. Inclusive ela me sugeriu dividir em capítulos, que o livro não tinha divisão de capítulos. Porque assim, inicialmente a ideia não era publicar, entendeu? Foram algumas pessoas muito concretas, né, que, além dos meus pais, né, papai e mamãe, mas também algumas pessoas muito concretas que me incentivaram. Padre, publica, porque eu tenho muita vergonha, parece que não. Mas, assim, porque eu não queria publicar, assim, olha, né, como você começou, o padre é o autor do livro, entendeu? Eu corria disso, né, não, entendeu? Assim como tem uma música também, né, então, tipo assim, tem algumas coisas... por exemplo, às vezes eu escrevo músicas, eu nunca anoto elas, para justamente não lembrar depois, entendeu? Aí, tipo assim, agora eu comecei a anotar e tal, algumas e tal, mas assim, eu não queria lançar, eu ficava assim, nossa, mas eu vou lançar o livro, né, parece meu nome e tal, não sei o quê, então, tá bom, terminei de escrever, ficou ali, mandei pra Raíssa pra ver como é que tava, eu vou, padre, divide em capítulos, eu conheço o senhor, parece que o senhor tá conversando comigo, eu entendo o fio da meada, mas se o senhor dividir em capítulos, para quem lê, é muito melhor. Sequência lógica, Isso. né? E aí o que eu fiz? Eu dividi em capítulos pequenos, são 3 páginas cada capítulo 4. Porque eu tenho preguiça de ler livro com capítulo grande. Então, 3 páginas você lê, já fica ali fácil de você ler, terminou aquele capítulo, mas se você quiser, você lê o próximo. E aí eu dividi em capítulos, depois mandei para ela de novo. E aí foi quando eu falei assim, vou publicar o livro. Começou o processo de publicação. Então, a maior dificuldade que eu vejo foi assim... não no sentido de escrever o livro. A inspiração, ela vem e você tem que persistir também. Então, assim, olha, eu fui persistente, continuar escrevendo, em querer continuar, em querer terminar, em revisar, né? Então, assim, depois aí, logicamente, para publicar, te revisou. Eu vi a dificuldade para publicar em si. Muito difícil você publicar um livro hoje católico. E aí eu digo porque os editores católicos não dão nenhum incentivo, só publicam de quem tem nome, infelizmente é isso. O único que leu e que incentivou, e aí eu tenho que fazer jus à pessoa, é aquele podcast, como é que chama aquele gordinho? O K2? Santa Carona? Não, aquele do padre Gabriel Vilaverde, publicou o livro, no barco, não. Esqueci agora. Eu esqueci o nome dele, ele tem um podcast, né? O Guilherme K2 também, sou muito bom amigo. Ele tem. Não, o Diácono também não. O Varela também, inclusive estive com ele depois do congresso. Ficou impressionado e muito contente com o Congresso Eucarístico. Né? Ficou maravilhado. Sobretudo com o testemunho dos jovens, adorando depois ali, que ele pensou que os jovens todos iam embora, mas ninguém vai adorar. 1000 jovens aqui, né? São palavras dele, não são palavras minhas, né? Mas assim, eu esqueci o nome dele agora. Minha cabeça tá lenta. Eu mandei mensagem para várias, né, editoras, e né, umas nem leram, outras não estamos publicando por enquanto livros, quando na verdade estavam lançando vários livros. Ele lançou o livro do Padre Gabriel Vilaverde, eu esqueci o nome agora, a editora, e ele é do Nordeste, né, se não me equivoco. E ele leu, falou, olha, padre, o livro é muito interessante, o livro é bom, queremos se lançar, só que tinha que comprar um tanto de livros, entendeu? Eu não lembro agora se era 1000 ou se era 5.000 unidades que eu tinha que comprar, que é impossível, não tem dinheiro para isso. Então, assim, olha, o senhor compra esse tanto de livros, a gente vai colocar na página nossa, durante um mês no podcast nosso, né, vai estar lá entre os convidados que a gente leva, eles levam, né, tem um alcance nacional, né, eles levam ali os convidados, né, então, e depois a gente vai fazer um podcast com o senhor também, nem que seja virtual, para lançar o livro. Então ele teve essa atenção, agradeço muito, né, isso é muito importante. Agora, o que não faltou foram editoras protestantes, hein?
essas aí não faltaram. Elas realmente, assim, querem lançar tal. Logicamente, eu não quis, poderia, mas assim, porque eu também não é o padre e tal ali. Mas assim, eles acolhem nesse sentido. Vamos lançar, vamos fazer, dão todo o suporte. Olha, a gente vai fazer os banners para poder fazer o lançamento aí tal. Então, eu acho que a maior dificuldade nesse sentido, para mim, começar a escrever, porque foi naquele sentido ali, aquele dia, aquela decisão, né, no coração ali doído, e aí, né, recomeçar, porque o livro é um recomeço nesse sentido, né, de meditações ali, a persistência para terminar, a superação da vergonha para lançar e falar assim, olha, tem o meu nome ali, mas a publicação em si, né? E aí eu publiquei, eu mesmo fui atrás de fazer a nossa, como é que chama? O registro, né, na Sociedade Brasileira de Livros, na Câmara Brasileira de Livros. Eu fui tudo eu mesmo que fui aprendendo. Então, assim, foi bom porque eu gosto de aprender muita coisa, então eu pesquisei sobre tudo, li sobre tudo, aprendi. Então, como que tem que registrar um livro? Como é que funciona? Aí fui registrar, eu mesmo registrei, eu mesmo paguei. Aí depois a capa, aí uma moça, se vendo lá do Rio de Janeiro, que eu achei na internet também, aleatória, não faz capas católicas, inclusive, né, dos livros que ela faz. Mas, assim, Alicia, né, então, Alicia Capas, ela fez a edição mesmo do livro digital, depois fez a edição do livro físico, fez a capa. E aí, com ela, me deu aquela coisa do autor. Porque ela fez a capa, eu dei ok, né, que aí entra o nome, né, Sobreviver. Sobreviver. Ele tá entre parênteses, né? Fora tá o sobre e dentro tá o viver. Porque é isso, é a visão da vida acima, né? Por isso que é uma pessoa numa montanha, né, e uma nuvem. Então, eu tô vendo a vida de cima. Se a gente vê a vida só no raso, você quer desistir mesmo. Então, naquele momento ali, eu tive que ter fé para olhar minha vida, olhar para Deus, olhar para mim e falar assim, cara, você tem que continuar, entendeu? É só um momento de desânimo, de dificuldade interior, e vamos. Então, esse sobreviver é isso, né? Não de sobrevivência, porque eu sobrevivi ao acidente. Às vezes as pessoas vão achar que eu vou contar a história do acidente lá, não. Mas de olhar na vida do alto, estar sobre a vida, estar acima da vida, né? Eu estou olhando por cima, com a ótica de Deus. E aí ela fez a capa, e ela entendeu, eu expliquei esse sentido para ela, ela entendeu tal, muito bem, me mandou a versão. Só que ela falou assim, eu preciso de colocar na orelha, eu preciso de colocar a história do autor, né? Tem lá, tal, não sei o quê. Um resumo, né? Resuminho, né? E a foto. Eu falei, não, mas não tem como ficar sem, não? E ela, tudo isso por e-mail, né? Não tem como ficar sem, não? E ela falou assim, você é o autor, né? O autor tem que estar lá presente. Aí eu fiquei, cara, eu sou o autor do livro, né? Tipo assim, é isso mesmo, entendeu? Eu não tô aparecendo em nada. De fato, se Deus me dá a graça de escrever, eu vou escrever, eu vou evangelizar escrevendo. Então pronto. Então foi quando eu assumi esse lado, tipo assim, cara, eu tenho que escrever, tô fazendo outra agora, inclusive tô revisando. Agora é para casais, né, a ideia. Mas assim, eu vou, pronto. Aí mandei o resumo e aí também o resumo da minha vida e o resumo do livro em si, atrás. Eu não tenho preparado um resumo do livro. Tá aí, eu fiz o livro, surgiu assim, tal. Pois é, mas ele vai estar num plástico. Imagina que a pessoa olhou a capa e tem que olhar atrás e ler aquilo e falar assim, olha, é isso que me faz ler esse livro. Aí eu falei assim, caramba, é verdade. Eu não tinha experiência de nada e assim, eu não tinha essa pretensão, eu não tinha aquela mente de autor, né, nesse sentido de lançamento do livro. Aí eu falei, tá, vou fazer um resumo. Aí fechou tudo e tal, aí achei uma gráfica, né, uma dessas gráficas que fazem pouca tiragem, aí fiz, né, 100 cópias, aí, né, do meu bolso ali, fiz, né? É uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? Inclusive, sempre tem quem conhece do padre e quem não conhece, né? Olha, né? Alguém me perguntou no dia, né? Que eu lancei mesmo, né? Olha, né, então, padre, bom, né? O senhor vendeu tantos livros e tal. Eu falei, pois é. Ela quis dizer assim, né? Que bom o senhor vendeu, que tem, né, um dinheiro que entrou aqui, né? Mas eu paguei os livros, né, paguei para fazer a arte da capa, né? Paguei tudo, né? Tá vendo aqueles banners que tá ali, né? Fizemos vários banners, né? Então tá vendo todas essas coisas aqui, tudo foi pago, né? Agora tem que pagar isso com dinheiro. Mas assim, e aí eu me organizei tudo. Então meus pais abraçaram a causa ali, de lança mesmo, né? De animar minha madrinha, minha comadre também. E outras pessoas ali, amigos também, que falaram, olha, vamos lançar mesmo. O pessoal de Nerópolis estavam lá, né? Então, eu fiquei muito, muito surpreso, na verdade.
E o Padre Eli, que era pároco de São Pedro de São Paulo na época, você tem que ser aqui é a sua paróquia de origem. Na verdade, quando eu era seminarista, era uma só, né? Nossa época de São Pedro de São Paulo. Hoje em dia, como eu falei, meus pais, né, na São Pedro de São Paulo. E o Padre Eli estava lá, então você tem que ser aqui, você vai vir celebrar e não fazer aqui o lançamento. E esse foi maravilhoso. E aí eu lancei o livro. Lancei e, assim, fiquei surpreso porque as cópias acabaram já no lançamento. Daí eu mandei fazer mais 50. Aí vendia 50 e mandei fazer mais 50, né? E agora acabaram e eu não mandei fazer mais. Tem gente... Ou vocês me perguntaram, né? 2 pessoas, padre, queria comprar seu livro. Onde tem? Eu não tenho, né? Vou mandar fazer em breve, né? Eu quero mandar fazer mais. E lancei antes disso no digital também, né? Na Hotmart, eu fiz lá uma conta, aprendi a mexer com isso, aprendizado, né? E aí foi muito bom. Aprendi a mexer ali. Então, foi o lançamento do livro. Foi assim, para mim foi um aprendizado. Tanto humanamente quanto espiritualmente, porque o próprio escrever, né, mas também o lançar em si, e foi maravilhoso, foi bom demais, assim, só tenho a agradecer. Deus fez muitas coisas boas, né, através do livro, e eu acho que essa é a satisfação minha, né, pessoal, olha, Deus tocou corações, Deus agiu nos corações, é isso, estamos aí com o livro. Eu já ia perguntar se tinha exemplares do livro para serem vendidos, para a gente divulgar aqui, mas... Em breve. Então, quando tiver o link, manda para nós, que nós postamos no nosso Instagram. O meu eu já tenho, autografado. Eu vou, em breve eu vou fazer mais. Em breve eu quero... né? Por que eu não fiz mais? Fazer poucos fica mais caro, certo? Então, se eu pago preço X para fazer 50, se eu mandar fazer 200, eu mando fazer de 50 a 50. Então eu percebi que fica caro, por causa também tem o frete. Então se eu mandar fazer 100, o preço do frete é o mesmo preço de 50. E depois, porque eu estou fazendo outro livro agora, então assim, tenho muito desejo de terminá-lo, ainda que cada vez que eu leio, eu mudo alguma coisa e eu acho que não está bom. E aí eu acho que está meio redundante. Então assim, por fim eu acho que eu vou deixar do jeito que está. Quem lê e gostar, gostou. Quem lê e não gostar, não gostou e pronto. É porque, assim, é para casais, né? Então, eu acho que é mais difícil. Né? O outro era de meditações. Me deram a ideia de fazer um livro de homilias, né? Porque eu tenho muitas homilias escritas. É só juntar e pôr no livro. Talvez no futuro, mas, assim, eu percebi, atendendo casais, que os casais não se conhecem. Então, o título é O Conhecido Desconhecido. Entendeu? Essa é a brincadeira do título, né? Padre, eu já tô doida pra ler esse livro. Eu já tô assim. Você lê em primeira mão e me fala o que você achou, que já faz um teste. Quero, por favor. E assim, qual que é a minha ideia? Se eu consigo, nesse aqui, uma coisa boa, 3 pessoas, né, próximas, numa janta, né, nós conversando, estava fazendo um segundo livro, resolveram me ajudar. Então, né, logicamente, dentro da modéstia, né, de cada um, nada de valores grandes, né, só para pagar ali o custo mesmo do livro, né, me ajudar a pagar aquele custo para poder fazer mais tiragens, né. Então, eu recebi 3 investidores ali, né, um valor pequeno, mas sempre um valor que é grande para mim, né. Então, assim, né, se eu tenho que pagar R$500 aqui, eu vou fazer tantos livros, né, e você paga, isso já me ajuda, né, e eu posso te pagar de volta, né, você vai receber. Então, a gente fez ali como se fosse um plano de investimento, né. Eles investem e eu retorno aquele investimento para eles, pago eles de volta depois, porque eu não tenho como pagar agora. E aí, por isso a minha ideia é justamente essa. Eu lançar o segundo livro e junto mandar fazer a cópia do primeiro. Porque eu já faço uma segunda edição, e aí já lanço ele com uma capa diferente, já lanço uma versão diferente, uma capa diferente, e aí lanço o segundo livro junto. Então por isso que eu estou esperando, né? Porque se eu vou, como eu falei, se eu mandar fazer 50 ou 100 do antigo, do primeiro livro, se eu mandar fazer 100 do novo, então é melhor, em vez de fazer tudo junto, mandar fazer 200 uma vez só, né? Que eu já aproveito o frete, aproveito tudo. Nossa, o senhor falou das homilias, imaginem se o senhor colocar por tempo, por exemplo, meditações para o tempo comum, a pessoa já compra, porque o livro do senhor que eu observei, que você consegue ler ele rapidamente, né? Isso, você consegue. Só que algo muito interessante também é ir meditando ele aos poucos.
É porque dá para fazer por tempo. Sim. Isso. Então, é interessante o senhor às vezes lançar as homilias, por exemplo, o tempo comum, quaresma, e a pessoa ir meditando ali eu ao pego fundo. elas, Interessante, eu vou hein? pegá-las ali e mandar para a Raíssa, ela divide por tempo Aí, para ó, mim. Vai lendo e pronto. dividindo. Tem alguém que tem que ajudar nesse trabalho, porque dá ué. trabalho, viu, gente? Dá trabalho você fazer tudo, né? Com a faculdade, que eu ajudo na faculdade católica, com a paróquia, né? Na paróquia nova, e com tudo isso, né? Eu faço isso nas horas livres, né? Eu gosto de ler, de aprender e tal. Mas agora que a Raíssa falou uma coisa importante. O livro você pode ler de uma vez só, mas é um livro que ele é feito para isso. Então, se você quiser ali, pegar Semana Santa, você vai pegar e conseguir ler ali meditações para a Semana Santa. Falar assim, ó, tá aproximando agora o Advento, quero ler sobre o Natal. Então, tem ali 2, 3 capítulos que são sobre o nascimento de Cristo, né? Luz da Luz, né? Então, aí depois, o próximo já é o nascimento. Se a gente pegar depois, tem alguns evangelhos que eu escolhi, né, para fazer a meditação. Então, o cego, né, tem a hemorroíça, se não me engano lá, tem também o filho pródigo. Os 3. Depois, aí já entra na paixão. Na paixão tem vários, né, ali, desde da traição até... Dá para você dividir também. Isso é uma ideia boa, né? Eu não tinha pensado dessa forma, mas a gente precisa. Eu tenho várias homilias escritas. Eu escrevo muito, né? Hoje eu escrevo no celular, passo pro celular, né? Às vezes ali, até durante mesmo eu tô ali, às vezes só pontos, né? Às vezes ela inteira, quando é solenidade, eu escrevo ela inteira. Para não me perder, assim, linha por linha. Mas às vezes só pontos. Às vezes eu tô ali na própria missa, eu tiro o celular, já preparei, porque eu preparo uma homilia diferente para cada missa. Então, se for 7 missas minhas, se for nas 7, raramente uma vai ser igual à outra. Tem coisas em comum, mas para minha mente funcionar melhor. Então, eu não preparo uma homilia só para todas as missas. Então, se o seminarista vai nas 7 missas, ele vai em 7 missas com 7 homilias diferentes. Só que aí, às vezes, eu tô ali e eu falo assim, não, peraí. Olha, se eu pudesse colocar isso aqui, fazer isso aqui, tá? Eu tiro lá e anoto assim, não. Primeiro ponto assim, aqui tal e tal. Aí na outra eu posso pegar isso aqui, e aí vamos falar só do Salmo, mas do Salmo com esses 3 pontos aqui. E aí, tipo assim, eu vou anotando, eu tenho tudo no celular. Desde 2013, eu tenho homilia escrita. Desde quando eu era diácono. Então, homilia. Vamos aproveitar esse momento também. E se alguém quiser ajudar o Padre Eduardo nesse projeto de construção aí da questão do livro e também nos ajudar, nós vamos deixar aqui, se possível, se o Padre nos autorizar, o Pix do Padre Eduardo. Vamos deixar também aqui o Pix do Douglas, que é o nosso editor, para você nos ajudar nessa obra de evangelização, certo? E gostaria de sugerir também, o senhor algum dia poderia fazer uma noite de autógrafos aqui em Nerópolis, lançar o livro para vender. Nerópolis é sempre uma comunidade que acolhe e gosta muito do senhor, então... Ótimo! Vamos marcar um dia. Vamos marcar então, olha, vamos fazer o seguinte, para o segundo livro então, vai fazer um lançamento aqui, pronto, a gente... lança lá próximo dos meus pais. Eu fiz no primeiro livro eu fiz o lançamento em São Pedro e São Paulo e um lançamento na São Joaquim, né? Que é para que eu tava, né? A gente pode fazer um lançamento lá próximo dos meus pais, não sei ainda onde, talvez na paróquia que eu estou hoje atualmente, não sei, e fazer o lançamento aqui, né? E aí já liga pra gente que nós ajudamos aí nessa questão. Já está agendado, só falta a data, já está acertado. O Imaculado Podcast vai fazer cobertura, vamos organizar tudo e vamos estar juntos. Pronto, já está resolvido. E a Raíssa já vai ler agora o segundo livro, que é para andar mais rápido, porque ela já dá umas dicas. Fechou. Acelerar o processo. Acelerar o processo. Padre, e algo interessante, tudo que o senhor falou, as coincidências de Deus, né? O senhor falou sobre o Padre Oswaldo e sobre o Padre Eli. E o senhor saiu agora da paróquia, onde o senhor era vigário do Padre Oswaldo e o Padre Eli agora está na paróquia, né? Vigário. É interessante isso, as coincidências de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. A gente não entende, às vezes, né, quando acontecem as coisas, mas a providência de Deus, ela sempre age, né? E eu tive a graça, né? Eu tenho quase 12 anos de padre, dos quais 6 anos e pouco foram de vigário, né? Quase 7, né? Então... E aí, dos 2 padres, Padre Oswaldo e Padre Eli, né? Então, se eu fui vigário dos 2, que me acompanharam a vida inteira, né? E depois de diácono com o Padre William, que eu tenho um grande carinho, um grande apreço, né? E aprendi muito, né? Então foi uma escola para mim. Eu costumo falar que esses 3 padres foram uma escola para mim. E a providência, né? Porque assim, o Padre Eli foi no meu lugar agora de
Olha pra você ver, mais ainda. Padre Oswaldo, muito obrigado. O Padre Oswaldo era pároco na Bom Jesus e eu era vigário. Ele vai estudar em São Paulo, o Padre Eli chega de Roma do estudo, aí se torna meu pároco. Aí tá bom. Agora eu acidento, eu vou para São Joaquim ser vigário do Padre Oswaldo. Agora saio, o Padre Eli vai ser vigário na São Joaquim no meu lugar. Aí eu vou para São Frei Galvão agora, Santana Galvão, ser pároco. E o Padre Oswaldo vai para São Cristóvão aqui do lado. O padre, não tem como você ficar longe de mim, não. Então tá tudo perto, né? Deus é bom. E o Padre William está lá, não é? Agora o Padre Eli tá lá com o Olha aí, Oswaldo. tá vendo? Né? Tá Tudo todo mundo interligado. junto ali. E o senhor também falou algo muito bonito, que foi sobre olhar as coisas com os olhos de Deus, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi um retiro do Mosteiro da Santa Cruz, com uma irmã, dando uma palestra que ela falava justamente isso, olhar as coisas com os olhos de Deus. E o senhor sempre foi um padre muito dedicado e muito disposto. Eu lembro que até depois do acidente, uma vez eu liguei para o senhor, padre, vem para o nosso cerco de Jericó. E o senhor veio com dificuldade de segurar o ostensório, com todas as dificuldades de Foi o primeiro cerco que mobilidade. eu fui depois do acidente, foi aquele, viu? E o senhor com muitas dores, mesmo assim, o senhor veio, celebrou a missa, fez todo o processo das orações, depois ainda atendeu minha confissão de ir embora. E eu queria que o senhor falasse um pouco, porque o senhor disse naquele momento, o senhor falou que não queria mais ser padre. E como foi quando o senhor olhou e pensou, não, eu realmente quero... Eu quero continuar no serviço para Deus, como sacerdote. O senhor falou que foi lendo as meditações e tudo, mas teve algum momento que o senhor olhou e falou assim, não, é isso. Não, aí meu coração, ele foi se aquietando, né? Eu acho que, muitas vezes, eu sempre falo assim, ó, a gente não tem que tomar decisões na euforia, nem na tristeza profunda, nem na raiva também grande. Porque a tristeza profunda, a euforia ou a raiva extrema, a gente não está no nosso normal. E eu poder, aquele momento, parar e começar a meditar, etc., depois de ter conversado com o Padre Oswaldo, com ele também, isso me fez com que o coração fosse aquietando. Quando a gente às vezes quer tomar uma decisão, eu falo isso para as pessoas, né? Seja um jovem, seja um casal, seja um namorado, seja um seminarista. Às vezes o seminarista fala assim, olha, padre, quero sair do seminário. Eu falo, calma, espera, reza, deixa passar alguns meses. Deixa o seu coração se aquietar para a partir daí você ver com clareza. Eu digo assim, que a gente nunca vai ter certeza 100% de tudo. Acho que tem razões mínimas. Eu chamo de razões mínimas. São as razões que me fazem crer que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. A frase ficou meio título do livro do Mário Cortella, né? Porque fazemos o que fazemos, mas é isso, né? Porque eu estou fazendo o que estou fazendo, né? Então, assim, essas razões mínimas. Então, quando eu parei ali, meu coração foi se aquietando, e aquelas razões, né, que me levavam a ser sacerdote, né, lá com 13 anos de idade, que foram se confirmando naquele tempo de seminário, depois de padre, olha, peraí, o amor que Deus tem por mim, né, a entrega às almas, né, a vida, né, do padre em si, a escolha de Deus, mesmo sem que eu mereça, porque essa foi a grande crise de não querer ser padre como padre, né? Mas a outra grande momento, assim, foi no meu diaconato, né? Aqui, inclusive, né? Saí daqui e fui para lá em Anápolis, falar com o Padre Oswaldo, um dia de diácono, né? É a mesma coisa. Porque eu convivia muito com vocês jovens, né? O Antônio, nós temos aí, né? Outros jovens, o Cássio, outros jovens ali. E eu via jovens, né, bons e jovens capazes, né? Então, assim, eu via outros que eu conhecia da infância, por exemplo, hoje está em Brasília, Luiz Paulo é um jovem que eu conheci, nós, né, somos mesma paróquia de origem, né, então Nervino, né, ali, família Mariano, né, a gente cresceu junto ali, e eu vi esses jovens e aí eu falava assim, por que eu? Tem tanto jovem melhor do que eu, né, é o título de um livrinho, chama Padre Nota 10, né, eu não sou o Padre Nota 10, né, então assim, tem jovem que ele é mais inteligente, que ele tem mais virtudes humanas. Parece que não, mas sou vergonhoso. Então, assim, custa para mim, às vezes, estar no meio do povo. Eu faço esforço, eu quero sempre estar no meio do povo, mas custa. Então, tem jovem que sabe estar com o povo, tem jovem que é agradável, tem jovem que ele reza muito mais do que eu, que tem muito mais espiritualidade que eu. E aí, então, assim, aquilo foi inquietando meu coração. E aí eu fui lá parar no Padre Oswaldo. Cheguei lá um dia, de tarde. Padre, vim falar com o senhor.
O que foi? Senta aí. Porque tem tanto jovem melhor que eu e Deus... né, faltava poucos meses, 2, 3 meses por nada de padre já. Tava com a data pronta a organizar as coisas, né? Assim, porque Deus quis. Só isso que ele me respondeu, né? Se você chegou até aqui, você foi tendo razões para acreditar que é o seu caminho. Se os seus superiores deixaram você chegar até aqui, eles foram tendo razões para acreditar que é o seu caminho também. E você deu o passo do diaconato. Agora vai dar o passo efetivo do sacerdócio. Dá esse passo e luta cada dia para chegar até o final. Só isso, só para perseverar até o final. E é isso. Talvez aqueles outros, aí ele terminou falando assim, ó. Talvez aqueles outros, isso aquieta o meu coração, assim, talvez aqueles outros Deus chamou também, Eduardo. Ou para outra coisa, na igreja, ou para ser padre e eles não corresponderam. E vão viver outra vocação. Mas você sentiu o chamado e disse sim. Aí eu falei, tá bom, padre, obrigado pelo soco, tchau, tô indo embora. E voltei. De fato, acabou ali a conversa, eu simplesmente peguei o carro e voltei para Nerópolis. Golzinho prata, né, que a gente tinha aqui. E aí, muitas histórias boas com ele. E aí a gente pegou e simplesmente eu voltei, né? Voltei e o coração, ele vai se aquietando. Então, assim, um momento naquele ali, por exemplo, nesse dia que a gente contava anteriormente com o padre já, não tem assim um momento. Eu fui lendo aqueles escritos meus, fui meditando, né, tudo que eu passei como padre para chegar até ali, né, naquele momento do acidente. E aquilo foi aquietando meu coração. E aí a gente começa a ver com esse olhar de fé. De fato, é o que eu tento falar no livro, né? Porque esse ver do alto é necessário. Nós não paramos para enxergar a nossa vida do alto. E até na vida de graça. O que nós pecamos? Porque nós acabamos não olhando para Deus. São Tomás de Aquino fala assim, que a ação virtuosa é quando nós temos as paixões, que é um pacotão. Ele fala, paixões é tudo, né? Sentimento, desejo, tal, circunstância. Eles chamam de paixões. As paixões vêm. Ação virtuosa é quando as paixões vêm. A razão iluminada pela fé pondera se aquilo é bom ou ruim, é santo ou não santo. E aí você escolhe, né, livremente, a liberdade sempre escolhe o bem, porque é uma virtude, a virtude sempre é para o bem. Você escolhe, né, o que é bom, que é santo. Isso é ação virtuosa. Então, a escolha ponderada da razão iluminada pela fé diante das paixões. Quando você peca, você não pensa nisso. O que é uma ação viciosa, portanto? É o contrário. Vem as paixões, você não pensa, você só faz, vai. E aí, só que você faz isso depois, quando você vai confessar. Você tem uma consciência boa, né? Aí você para e fala assim, o que eu fiz, Senhor? Né? Em outras palavras, quando você faz um exame de consciência bom, porque você tem consciência, você está falando o quê? Você está usando a sua razão pela fé para ponderar. Isso aqui não foi bom que eu fiz, ó. Eu tenho que ir lá confessar. Alguém tem que fazer isso antes, né? Que é justamente olhar a vida com o olhar de Deus. Então, a cada momento, olhar assim, o que Deus quer de mim? Tentar. E aí, por exemplo, não só no pecado, mas nas outras coisas também. Naquele momento de dificuldade meu ali. Olha, deixa eu olhar do alto aqui, né? Deixa eu parar de olhar com o olhar do Eduardo, que está sofrendo interiormente aqui. Está sangrando interiormente. Deixa eu tentar olhar, né, com o que Deus fez, com o que Deus quer, com o que Deus... né, com a minha história até hoje. Então, parei ali, comecei a olhar esse momento ali. E depois o próprio livro em si foi uma grande cura, né? Porque o livro em si também é uma meditação. Como eu falo, eu estou escrevendo para mim mesmo, né? Quem me conhece vai ver ali frases que eu falo no dia a dia, músicas que eu gosto, às vezes um jeito de falar. Porque aquilo ali foi sendo para mim justamente isso. Esse recolocar-se, né, no lugar. Recolocar a cabeça no lugar, a alma aqui, e vamos, né, olhar para Deus aqui, aí eu olho para ele, olhar para mim, e agora me encontro de novo, né? Então, sempre esse é o exercício da nossa vida contínuo. Então, para todos nós, né, nós temos que sempre estar fazendo esse exercício. Então, não teve assim aquele momento, né, aquela meditação ou aquela experiência, né? Para mim, a experiência do todo ali foi essa, de acalmar a alma. Deus está querendo aqui agora que eu só acalme e siga. E foi muito bom, porque quando eu cheguei em São Joaquim, o povo tem muita paciência, me curou muito, né? Porque assim, eu cheguei ainda, né, ferido nesse sentido. E eu falei, gente, eu só vim aqui para celebrar, atender confissão, ninguém me enche o saco, não quero falar com ninguém, não quero me entrosar com ninguém. E eu falei isso na missa, inclusive. Entendeu? Vocês só... tô quebrado, entendeu? E tal. E assim, né? E depois passaram-se os anos, né? E foi se mostrando ao contrário. Então, mas eles tiveram paciência. Falaram, não, o padre só tá machucado. Só esperar o tempo dele.
Então, né, eles também conseguiram ter esse olhar de Deus sobre mim também, para falar assim, que às vezes as pessoas não têm, infelizmente, né, nas paróquias, que é esperar, deixa assim, não, ser um livro em branco, né? Uma página em branco, falar assim, deixa eu escrever a história com esse padre aqui, vamos ser a nossa história com ele. Eles tiveram essa paciência comigo, né? Eu falei, olha, deixa. Ele vai mostrar o melhor dele ainda. Tem as coisas boas, as coisas ruins, mas ele vai mostrar o melhor dele. Então, e aí eu fui, né, nesse processo. Então, recomeçando, digamos assim. E aí eu fechado o coração ainda, que eu, realmente, eu não quero. Né? Então, aí, não, padre, olha, você vai cuidar dos jovens. Aí eu falei assim, se é bom cuidar dos jovens, sei o quê. Eu cuido das famílias aqui, você cuida dos jovens, vamos cuidar assim. Aí eu nem, né, agora tem que cuidar dos jovens. Aí logo veio o convite, né, olha, o Fábio Barbosa, que é o nosso padre, que é o diretor da Faculdade Católica, né, acadêmico. Olha, conversei com o Dom João, seria muito bom para trabalhar conosco em tal área aqui. Aí eu falei, olha, então, aquilo tudo ali, né, aí de repente na paróquia o padre, olha, vamos aqui, tal formação, dá essa formação, faz isso, né. E o Padre Oswaldo foi respeitando muito o processo. O Padre Oswaldo, por exemplo, nunca me chamou para uma reunião. Eu ia quando eu queria. Porque ele é o padre, que eu tenho obrigação de ir. Então, esse aqui é negócio, olha, onde você vai, para onde que você vem. Você é o vigário. Tá aqui, você faz às vezes de pároco, você me ajuda. Eu nunca pergunto, não era um seminário que me perguntava o que eu estou fazendo e tal. Era amizade, liberdade ali. Então, eu chegava quando eu queria, voltava quando eu queria. E ele simplesmente entendia. Olha, reunião do CONAPA, é bom que o vigário esteja. Ele é o segundo depois do padre, depois vem o coordenador do CONAPA e tal. A secretária avisava para mim, olha, tem reunião do CONAPA, tá? Um dia que eu estava bem, eu ia, um dia que eu não estava bem. E ele respeitava isso também. Então isso tudo foi ajudando nesse processo de reencontrar-me. Foi muito bom, foi assim, foi ter esse suporte também, foi muito bom, porque aí aquelas muralhas ali foram caindo, né? E aí vocês, por exemplo, e aí eu fui tentando, justamente, você falava de vir para cá, né? Naquele cerco. Eu fui tentando isso, né? Deixa eu voltar, né? A viver aquilo que eu sempre vivi, né? Essa entrega. Porque também, você pode falar assim, olha, não vou mais fazer tanta coisa, entendeu? Porque nem o corpo aguenta mais. E, de fato, eu me cuido mais hoje. Hoje eu falo, não, se eu não conseguir fazer, eu não faço. É uma fila de gente para ter confissão. Eu atendo 10 ali, eu cansei, eu falo, gente, não dou conta mais. Antes eu não faria isso. Mas eu ficaria eu já atendi confissão com dengue tremendo de febre. Né? Hoje eu não faria isso mais. Eu falei assim, não dou conta, gente, tem que cuidar da minha saúde. Mas assim, essa entrega, né? E aí, como eu falei, nesse processo de São Joaquim, o padre também ali, dando as incumbências e tal, eu quero ter que voltar a fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, né? Então, olha, padre, vamos lá na Europa, claro que eu vou, né? E foi difícil, né, para vir, porque eu estava ainda no começo da recuperação, então dirigir era difícil. De fato, né, hoje o carro que eu tenho é meu mesmo, mas assim, porque eu acho injusto a paróquia ter que comprar um carro automático para mim, mas assim, porque passar marcha custa muito, eu ficar passando marcha e esse movimento com o pé, que o lado esquerdo é o pé que faz a embreagem, né, justamente para a costela, né. Então assim, e aí eu vim, então, né, o caminho já foi assim, chegar aqui, então, e você falou de fazer todas as orações, né, olha, eu tenho que dar o meu melhor, né, e também isso me ajudou, porque assim, reencontrar comigo mesmo. Olha, é o que o Padre Duarte sempre fez. Então, pronto, né? Vou fazer isso aqui. Não vou cortar, digamos assim, pela metade. Porque se eu cortasse, vocês entenderiam. Entendeu? Agora a gente tá com o Dom João, né? Enfermo e hospitalizado de novo. Eu fiquei muitas vezes com o Dom João na UTI. Uma coisa que eu sempre posso dar testemunho, que eu nunca vi o Dom João reclamando. E se o Dom João reclamasse da enfermidade dele, ninguém ia achar ruim. É um senhor idoso, que é bispo, que tem o coração que funciona 30%, que é cheio de problema de saúde. O coração talvez é um dos menores, entendeu? E passou por N cirurgias, entendeu? Que tirou tumor, que o tumor voltou, que tirou tumor de novo, que fez de novo. A vida dele inteira, o quadro clínico dele inteiro é um milagre, tá? Né? Então, assim, e todas as vezes que eu fiquei com ele na UTI, ele continuava preocupado pela diocese, tal paróquia, assim. Quando chegava lá alguma coisa para ele assinar, o que eu estou assinando? Preocupado e sem reclamar. Nunca vi ele falando assim, olha, nossa, tá ruim isso aqui. Então, assim, esse testemunho também dele me ajudou isso, olha, ele continuou sendo bispo, né, nesse sentido, e fazendo o melhor dele. Então, eu vou tentar dar o meu melhor também, ser melhor padre, e aí fui recuperando, né, essa beleza de ser sacerdote. Porque você tem que encontrar a beleza de novo, né? Para você que namora, você que é casado, né? Então, assim,
reencontrar na vida a beleza do matrimônio, reencontrar a beleza do namoro, né? Se realmente vocês estão caminhando para o matrimônio, para o padre reencontrar a beleza do sacerdócio. Eu acho que essa que talvez seria assim a chave para nós. Então, se o momento que eu não teve um momento específico, mas eu pudesse resumir, reencontrei a beleza do sacerdócio naquele tempo. Raíssa, vamos conversar um pouquinho agora sobre algumas histórias engraçadas. Tenho certeza que o Padre Eduardo tem algumas. Eu gostaria de citar algumas aqui que o senhor vai comentar pra gente. Se preparem, hein? Meu Deus. Quando o senhor foi ordenado padre, não sei se foi não foi a primeira, mas uma das primeiras missas. O senhor pulou uma parte da liturgia eucarística. O senhor lembra? Eu lembro muito bem desse dia. Era Natal. Infelizmente, As missas eram celebradas ainda no salão paroquial. Isso. Ainda era uma paróquia só, estava no processo de divisão, né, para as duas paróquias e era no salão paroquial. Eu fui ordenado padre dia 30 de novembro. Era dia 25 de dezembro. Tinha 25 dias, né? 25 dias, literalmente. E nervoso, né? Primeiro Natal. Salão cheio, missa da noite. E aí termina a consagração. Eis o mistério da fé, canta bonito lá e tal. Aí eu começo. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. E vai pro Pai Nosso. Eu pulei a segunda parte da oração eucarística toda. Beleza, aí tô rezando, rezo o Pai Nosso, livrai todos os males ao Pai e tal, não sei o quê. Quando chega no Cordeiro, aí o seminarista, então o seminarista, agora é padre Adair, que tá chama Alexânia, vigário Alexânia, ele tava lá do lado, padre Adair, né? Era seminarista ainda. Eu olhei pra ele e falei assim, eu pulei alguma parte? Vai, padre, pulou a segunda parte da oração eucarística, né? Aí eu falei assim, mas eu consagrei? Aí ele consagrou, tá bom, se eu consagrei, Tá válido. Tá válido. E aí, por que eu me toquei assim, se eu pulei? Não foi porque eu lembrei de nada, foi por uma coisa muito besta. Porque quando chegou na hora do Cordeiro, começou a cantar o Cordeiro, que eu parti a hoste, fui fazer a oração, eu cheguei rápido demais aqui. Tipo assim, né, eu acabei de consagrar, tô partindo a hoste já, né? Foi esse momento assim, e aí foi muito engraçado. E o melhor foi depois. Porque aí terminou a missa, meus pais estavam lá, papai e mamãe estavam lá. E aí a mamãe, muito preocupada, né? Ela já, ali na missa, ela já perdeu, né, o rumo. Aí acabou a missa, ela, meu filho do céu. Aí no final da missa eu falei, né? Gente, né? Tô aprendendo ainda, né? Meu filho, como é que você pula? A oração, a segunda parte da oração eucarística, não sei o que e tal. Aí meu pai, que já é mais tranquilão, né? Falou assim, eu pensei que, como é Natal, devia ter uma liturgia diferente. Que quase não faz, mas ele resolveu fazer hoje. Tentando uma amenizada. Salvar eu. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Mas essa foi uma delas, né? A gente não ter esquecido esse dia. Mas tá bom, era padre novo, fui aprendendo ainda. Agora, hoje em dia, às vezes eu esqueço também, né? Agora não tem mais desculpa de ser padre novo. E a história também do batismo da Ana Júlia? Que Nossa. O senhor foi com as vestes rosas. Ana Júlia. A Julinha, ela... Aquele casal de amigos aí, a Carol e o Alexandre, né? Eu vim batizá-la. E eu sou daltônico, né? Eu não enxergo direito. E eu sou daltônico, muito daltônico mesmo. Então, assim... até tava vendo outro dia, tem um óculos, né? Desses negócios de daltônico e tal. Um rapaz, né? Recebeu o óculos, né? A emoção dele e tal. Assim, por que acontece? O daltônico tem vários graus e confunde várias coisas. Eu confundo. Então, o vermelho, se for muito vermelho, muito escuro, é verde. Se o verde for muito escuro, ele é vermelho. Se ele for muito claro, também. Se o verde for muito claro, é vermelho. E se o vermelho for muito claro, ele é verde. E como que o senhor descobriu que o senhor é daltônico? Um professor. Porque assim, como é que o senhor aprendeu as cores? Mamãe sempre me ensinou as cores assim. Marrom, por exemplo, é o tronco da árvore. Entendeu? Então eu não sabia assim. A minha referência de cor sempre foi a natureza, as coisas. Tipo assim, azul do céu. Chama? Pôr do sol. Por quê? Pra mim é vermelho. Entendeu? Mas não, é laranja, né? Depois eu fui descobrindo que é laranja. Mas, tipo assim, então, minha referência é essa. Eu falo assim, aqui pinta daquela cor da pôr do pôr do sol, entendeu? Então, assim, aí eu tive um professor que uma vez ele fez um teste. Ele chegou lá um dia,
Falou assim, uma curiosidade, vou falar para vocês sobre daltonismo. O que é daltonismo? Quem descobriu e tal. Ele gostava dessas curiosidades. Aí ele chegou com um teste lá. É uma bolinha, com um monte de bolinha, bem clarinha, verde e vermelho. Aí lá forma um número. Do outro lado, outra bolinha, mesma coisa, que forma um número. Na primeira bolinha, você tem que olhar as bolinhas verdes e ver o número que forma. Na segunda bolinha, as bolinhas vermelhas e ver o número que forma. E aí, assim, normalmente, quem tem um pouco, erra uma. Eu errei as duas, né? Então, assim, eu não consegui distinguir. Aí ele deu outra bolinha e tal. Aí deu outra e foi dando pra sala pra fazer a brincadeira ali dele. E eu errei todas. Aí falou assim, Eduardo, você errou todas. O senhor nunca conseguiu montar um cubo mágico. Não, o cubo mágico... porque assim, tem coisa que parece, né? E a dificuldade minha é com essas cores... Quer dizer, pra vocês não são cores parecidas, né? Mas pra mim, assim, por exemplo... Aí, verde e vermelho, mas, por exemplo... Laranja, é vermelho, rosa. Rosa é um problema. Vamos lá no batismo. Porque o rosa, ele pode ser cinza, ele pode ser azul, ele pode ser vermelho. Eu nunca sei. Aí inventaram as cores que é pior ainda, que é salmão, essas coisas, aí que eu não sei mesmo. Variações Essas de variações. cores. Porque assim, por exemplo, dependendo do rosa que eu vejo, que é rosa pra vocês, eu acho que é cinza. Se for um rosa bem clarinho, que foi o que aconteceu com a Ana Júlia, tava com o sol batendo. O rosa era bem clarinho. Eu olhei e achei que era branco. Isso aqui eu não consegui achar. Tipo, você sabe aquele branco que tá meio encardido, meio sujo? Um branco meio encardido. Fui lá e coloquei, né? Aí eu saí, acho que foi a Carol que falou assim: nossa, vai celebrar de rosa, né? Porque é menina, né? Aí eu quero saber que era daltônico, foi só pra me zoar, né? Aí eu peguei e falei assim: tá. Aí ela falou assim: vamos entrar pra dentro aqui, diácono, né? Aí ela falou assim: vamos entrar pra dentro aqui. Aí eu peguei já, fui voltando, e aí todo mundo. Aí eu falei assim: não, mas eu achei mesmo que você ia fazer a grava. Não, eu ia pôr branco, mas eu tentei salvar que não era daltonismo, né? Mas... E assim, aí eu cheguei lá com a casula rosa, né? Mas já aconteceu, por exemplo, eu chegar em paróquia e aí, esse tempo verde, tempo comum, e eu pôr a casula vermelha e chegar lá no final. Né? A minha eu já decorei, né? Mas, tipo assim, se tiver uma casula muito escura, aí chegar lá, pôr, achar que é verde. Chego lá no final, a pessoa fala, Pato, mas qual que é o Martin que tá celebrando hoje? Aí já me toca, opa. Assim, não. Você não conhece muito bem. Aí eu falo, não, pega lá, é que o padre confundiu, né? A casula, ela achou que essa aqui era... Ele não lembra, né? Teve um Marte essa semana, não teve? Eu acho que minha cabeça tá voada. Pegou o Marte de outro dia aí. Não era de hoje, não. Né? Pega lá. Então, assim, aí eu confundo. E tem essas... E aí, por exemplo, o roxo. Não existe roxo, né? O roxo pode ser azul. Quase sempre é azul. Eu comprei uma camisa uma vez, achando que era tom sobre tom. Azul claro, com azul escuro a gravar. E umas bolinhas brancas, né, gravar. Um azul escuro bem escuro, um azul claro bem clarinho. Quando eu morava fora, quando eu morei na Espanha. E aí, mamãe mandou 30 euros e falou assim, meu filho, 30 ou 40 euros, falou assim, meu filho, não compra livro dessa vez. Compra uma coisa pra você no Natal. Vou comprar uma camisa. Né? A gente usava gravata lá, né? Você vai comprar uma gravata, uma camisa. Põe sobre tom, vai ficar lindo, maravilhoso. Aí depois, né, a gente usava a internet ali, era no computador, tinha que pôr na listinha. Aí geralmente era uma vez por semana, às vezes 15 dias. Aí eu fui mostrar pra ela, né? Eu comprei a camisa, mas vai ter que ver ó, a cor, pô, tom sobre tom. Eu falei, meu filho, você não levou ninguém pra comprar com você, meu filho. Essa camisa, ela é rosa, claro, bebê. E essa gravata é um roxo bem assim, cheguei. Tá bom, eu usei, achei bonito, tá valendo. Aí, você é isso, né? E às vezes eu pergunto, né? O povo estranha quando a gente pergunta na loja de roupa. Imagina, às vezes eu abordei a Raíssa, ela não me conhece. Oi, moça, tudo bem? Ele me fala assim, isso aqui é azul? Ou é outra? Que cor que é essa aqui? O senhor tem que explicar que é daltônico. Aí eu geralmente eu explico, olha, então, tem gente que já sai pra lá e diz assim, olha, deixa eu te falar, porque eu sou daltônico. Eu falei, doutorito, eu não sei se isso aqui é azul ou outra cor. Ah, não, isso aqui é roxo. Ah, obrigado, então. Eu não vou comprar, não. Tipo assim. Mas eu confundi aí as cores, né? Dia da Julinha ficou na história, né? Se eles não falam, eu tinha celebrar de rosa. Achando que tava tranquilo, né? Antes da Raíssa emendar a próxima pergunta, vamos falar também do golzinho G5, Aquele prateado. Aquele golzinho tem história. Do jogo beneficente. O senhor poderia contar histórias
desses momentos engraçados aí? O golzinho, ele tem muitas histórias. Aquele golzinho foi muito bom, né? O Padre William tinha o carro dele e aí tinha assim, que era da paróquia, o prateado. Aquele carrinho eu já andei com ele. Eu peguei muito quebra-mola com ele, né? Andei muito quebra-mola com ele. Muita rampada. A gente... O importante era chegar, né? Depois a gente ia aí. Mas ele era resistente, aquele golzinho era bom, bicho. Ó, aguentou firme. Não foi ele que capotou, né? Não, foi ele que capotou, tá vendo? O golzinho tava ali firme. Não tinha ar-condicionado, vou contar 2 histórias dele. Vou contar uma do jogo beneficente, né? No grande estádio de Nerópolis, fizemos o jogo beneficente. Segue-me e amigos, como é que era? Do Vila Nova? Donizete, isso. Maravilhoso, né? Teve até Miss Goiás e tal. Teve jogadores, Thiago Mendes, que na época tava no Goiás, exatamente. A gente fez coisa boa, né? A gente gostava dessas coisas. Jogamos lá, eu joguei com o pessoal. Esse dia eu dormi no chão, né? O Padre não sabe disso. Essa é uma história eterna. Mas foi bom. Mas agora tá sabendo. Agora tá sabendo que eu não dormi, né, cara? Vamos enviar esse corte pro Padre William. Porque eu cheguei tarde, né? E pra não abrir a porta, não fazer barulho, eu resolvi dormir na despensa, né? E fiquei lá na despensa quietíssimo. A gente foi, depois do jogo, foi comer, foi, né, contar as cestas, guardar as cestas lá no colégio, né? Que na verdade é o centro, né, catequético. E assim, o golzinho, tenho 2 coisas com ele. Eu vou contar uma que vocês não sabem. Vou escolher essa. Daí, inédita. Se você quiser contar alguma outra aí, eu vou contar uma história que às vezes eu ia com o Padre William em algum lugar, eu falava, Padre, vai no meu carro hoje, não aconteceu não. Aí ele chegava, né, Padre William, a gente sempre muito próximo, e aí eu acho que o que fez a gente ter essa amizade, né, é porque assim, eu sempre fui do meu jeito com ele, né? Então, dependendo do jeito que ele era, né? Então, eu sou sempre assim, o que é bom você pega, o que é ruim você reza. Eu peguei o que era melhor dele e tive muito minha vida sacerdotal. E pronto. E aí, muito natural também. Então ele chegava no carro e falava assim, Padre, agora nós reza, Padre. Deixa eu só terminar de escutar aqui o Marco Brasil, que eu tô escutando aqui umas narração aqui de rodeio. Imagina o Padre William, né? Eu tava ali, né? Tipo assim, né? E aí eu punha lá o Marco Brasil, escutava umas 2, 3 narrações, agora vamos rezar, Padre. E aí um dia ele foi atender confissões lá em Jaraguá. Já padre, né? Final de dezembro, ali pro meio de dezembro pro Natal, né? As confissões de Natal. Essa região aqui faz parte, Jaraguá a gente foi. E aí eu falei, não, vamos no meu carro, Padre. Porque eu queria mostrar pra ele que sem o ar-condicionado o carro ficava ruim, né? E aí acontece. Porque ele falou assim, isso tudo que ele fez um comentário um dia, né? Falou assim, porque esse ar-condicionado, né? A gente tem que ficar usando ar-condicionado, a gente, né? Nem sempre, né? A gente às vezes tem que prezar o conforto da gente, né? Tem que ser mais penitente. Não é questão de penitência, né? É questão de humanidade mínima ali, né? Mas assim, porque o Padre William é muito penitente. Quem conhece ele, eu louvo isso nele. Mas eu falei assim, não, agora eu vou pegar uma peça também. Agora ele vai ver, também quero provar para ele. E aí, maldade um pouco, né? Eu reconheço, sim. Mas aprendi, né, muita coisa boa e o Padre William é um homem muito espiritual, muito penitente. E aí, muito bom também, muitas outras coisas que eu aprendi, inclusive de construção, né? Eu nunca tive numa paróquia que não construísse. Nerópolis, São Joaquim, não tá terminada por dentro, a gente tava fazendo um projeto interno. Santa Bárbara chamando de paróquia, né? Para construir paróquia. A Bom Jesus, a reforma de 2016 da catedral para ficar como está hoje, né? Foi o altar que aumentou e mudou. E depois, agora, lá na São Frei Galvão, São Antônio Santana Galvão, né? Então, assim, aprendi também muita coisa dessas construções, aprendi com o Padre William aqui. E aí eu falei assim, não, eu vou... Deixa comigo, Padre, vamos para atender confissão, mas vamos no meu carro, Padre. E aí tava armando chuva, né? Falei, hoje é o dia. Aí atendendo confissão de Jaraguá é uma loucura. Você sai de lá, é meia-noite, chega lá às 6, 7 horas da noite e atende até meia-noite. Na volta, estamos vindo, começa aquela chuva braba. E o vidro começa a embaçar. Falei, Padre, abre aí esse negocinho aí, ó, e pega um pano aí. Ele embaçando. Aí eu ligo aquele ar normal, né? Não tem ar-condicionado. E aí embaçando. Aí eu peguei, o que eu fiz? Fui lá e abri as 2 janelas da frente, né? A chuva entrando assim. E aí a água da estrada empoçando, e o Padre já segurou aqui, né? No PQP aqui assim, né? E você via que eu tava nervoso, né? Aquele negócio, aquela tensão, né? O Padre não dirige mais devagar, daí eu falei assim, vamos andar, ué. E aí aquela agona, e a água entrava para um lado, dava pro outro. Aí chegamos em casa. Se tivesse um ar-condicionado, não tinha embaçado, não, né? Pois é, Padre, tá vendo? Maldade minha, né? E aí falei assim,
A gente molhou, falei, se tivesse um arzinho, a gente até tinha livrado aí, né? Porque naquela semana eu tinha feito esse comentário, né? Eu falei assim, vou pregar essa peça, né? E aí o golzinho chegou encharcado por dentro. Nossa, mas foi aquele dia chegar em Nerópolis, coitado. Eu acho que ele nunca passou uma viagem tão longa, né? Então, com tanto medo, né? Chovia, não chegava um pau na frente. Aí, às vezes eu falava assim, o padre, cuidado, não, padre, tá tudo sob controle, pode ficar tranquilo, então cuidado aqui. Então, assim, era aquele momento ali. Depois teve outros momentos também, né? A gente aí, esse golzinho, a gente fez história com ele aí. A gente andava para todo lugar aí com ele. E eu, como diácono, visitava a Nerópolis inteira. Eu acho que eu conheci a Nerópolis inteira como diácono. Aproveitei, né? Porque eu não celebrava missa, não atendia confissão. O que eu fazia? Ir na casa do povo, né? Então, vou dar benção, né? Eu saía procurando carro para dar benção, né? Você deu benção no seu carro? Já, quer dar benção daí, sei lá. Se naquela época tivesse TikTok, com certeza o senhor estaria naquela trend. Tá tudo certo, mãe, eu tô com um diácono. Com certeza, se naquela época tivesse TikTok, eu consigo imaginar a cara do Padre William dentro do carro. Padre William é muito querido. Algo muito engraçado, a minha prima, a Alice, não sei se o senhor lembra dela. Hoje a Alice é uma mãe de 4 crianças, né? Mas na época ela tinha ali seus 10 anos. Isso. E aí nós fazíamos um curso. Era um curso de costura e ela fez um kit todo rosa, com caderno de receita, um monte de coisa, era tudo rosa, assim. Aí quem que ela foi dar de presente? Ela, não, eu tenho que dar pro meu padre preferido, pro Padre William. Aí levou um kit todo rosa. Ele amou, né? Porque ele é muito doce. Mas assim, eu lembro disso até hoje, ele recebendo... Carinha dele pegando, tipo assim... né? Gente rosa, né? Mas assim, porque ele era nosso pai, né? Inclusive o Padre Eduardo... Algo muito interessante, né? É que o senhor celebrou a minha missa de 15 anos também. Sim, claro. Tinha o meu bolo que quebrou. Aquela missa, depois o bolo quebrou. Aquele dia foi muito bom. O Padre William também estava. O Padre William estava. O Padre William, eu sou muito grato, né? Depois, quando eu fiquei aqui, a gente estava construindo, né? No outro ano, quando foi antes da dedicação da igreja, ele celebrou uma primeira missa. Teve a primeira missa dentro da igreja, sem ser a dedicação, né? Ele me chamou para celebrar com ele. Isso foi para mim muito importante, né? Eu me senti assim... Eu lembro disso com muito carinho até hoje, né? Ô, padre, vai ter a missa lá dentro da igreja, né? Não lembro, é o meio de semana, tipo assim... Eu queria que o senhor tivesse, né? Vamos celebrar lá? Então, bora, né? Então, assim... Aí depois teve a dedicação da paróquia e tal, da igreja e tal. Eu não pude estar, né? Mas, assim... Eu falo, a primeira missa lá dentro, mesmo antes de ser dedicada, né? Com o povo mesmo ali. Né? Quando saiu do salão, né? Ele me chamou para estar, né? Então, assim, tem um carinho muito grande, né? Eu tive a graça, né? Aprendi com eles, né? Padre William, Padre Oswaldo, Padre Eli. Foram os padres que eu fui sendo ali aprendendo, né? E tinha o Padre Hélio, né? O Padre Hélio também. Sim. Figuraça. Levava o Padre Hélio no golzinho lá para Anápolis também. Falava assim, mestre, preciso ir lá em Anápolis, você me leva? Claro que eu te levo, mestre. Era figuraça, aprendi muito, com histórias muito boas do Padre Hélio. Tem que trazer ele aqui um dia. Não é difícil ele vir. Conversar. Né? Traz ele mais um padre, traz ele, que eu volto, traz ele os padres que conhecem ele, gostam dele. Aí é bom porque faz a conversa ali, puxa as histórias dele. Ali tem as histórias boas. Esses padres antigos, tem umas histórias muito boas e assim, eles ensinam a simplicidade, sabe? Eu tive a graça, né, de conviver muito com o Padre Joel, me deu um encontro vocacional. O padre Luiz Virtuoso, gostava muito de escutar as histórias dele. Ainda já sabia alguns de cor, mas eu sempre falava padre. E depois no seminário, em Petrópolis, eu cuidei de um padre velhinho, o ano que eu fiquei lá, o Monsenhor Crescente também, quando ia visitar lá, eu cuidava dele. Depois aqui, né, conviver com o padre Hélio. Então, assim, eles têm histórias muito boas, né? E conta coisas assim que a gente... E o Padre Hélio, depois, como diácono também, a gente... Era muito bom conviver com ele. E o Padre Hélio tem coisas, assim, da simplicidade dele. Eu lembro quando ele ganhou o computador, né? E aí a gente ensinando ele ali. Então, assim, o Padre Hélio era fenomenal nesse sentido. Era a alegria ali da casa, né? Então, assim, tinha o Padre William, tinha eu e o Padre Hélio, que era aquela figura que era o Padre Hélio, né? Então, ele sentado lá na porta. Era bom demais, né, o Padre Hélio. Eu lembro uma vez que eu cheguei, assim, eu conversando com ele, não sei se era uma confissão, aí eu falei um monte de coisa, ele olhou pra mim e falou assim, minha filha, pra onde será que essas formigas que tá passando aqui perto vai? Esse é o Padre Hélio, muito né? legal, eu gostava dele. O senhor não foi padre na mesma época do Padre Samuel? Ou diácono, não, né? Não, aí acontece. Aí eu diácono, eu ordenei padre, aí eu fui transferido dia 8 de dezembro, na Crisma da Imaculada. Dia 30 de dezembro, eu ia tirar férias, no caso, né? Todo padre geralmente no mês de férias.
Aí eu não tirei. Eu não quero tirar a férias, não. Eu quero ficar aqui em Nairobi. É porque eu já ia embora mesmo. Eu falei, então vou ficar mais um mêsinho aqui, né? E aí o padre William tinha que tirar a férias. Eu falei, padre, tira suas férias. Fique em paz. E eu fico aqui mais esse mês. Aí eu fiquei aqui. E depois, dia 4 de fevereiro, eu assumi lá na Catedral do Bom Jesus, né? Como vigário. Aí, depois, na outra semana, um pouco depois, na verdade, vai foi outra semana, nos próximos dias ali, o Padre Samuel veio para cá para ser vigário. Aí já foi o Padre Samuel veio. Padre, uma questão saindo um pouco aqui do âmbito da diocese. Como foi a experiência do senhor na Espanha, certo? Espanha, fiquei lá. Em outro país, o senhor foi muito novo, que o senhor entrou para o seminário, o senhor tinha 13 anos, 13 né? aninhos. Era criança, de acordo com o Estatuto da Criança e da Adolescente, quase criança, né? Esperando ali na adolescência. Olha, pra mim foi muito bom. Eu sempre fiquei fora, né? O seminário, na época, quando eu entrei, era no Legionários de Cristo, em São Paulo. E lá, 7º, 8º, 1º e 2º ano. Lá não tinha 3º ano, né? Porque lá era congregação religiosa. E eles faziam um noviciado depois do 3º ano. Depois teve uma intervenção e tal. E aí, hoje, eles fazem o 3º ano. Né? Mas aí eu fui fazer o 3º ano em Petrópolis. Seminário diocesano de lá. O seminário rosa, inclusive. Não sei se pintaram agora, mas era rosa o seminário. Então, assim, a cor, né? O pessoal fala que é rosa, mas é salmão, né? Então, assim, o pessoal pega no pé, né? Mas o reitor, que agora é bispo, né? O padre Gilson, agora ele é Dom Gilson. Você até teve nas notícias por aí, né? Da diocese de lá, que aconteceu alguma coisa com o padre lá, que era visitante e falou lá umas coisas lá, dia Nossa Aparecida. Aí depois ele soltou uma nota, né? E eu falei, não, Dom Gilson, com certeza não vem dele, da diocese dele, esse tipo de celebração, porque o Dom Gilson é um homem muito certo, né? Foi meu reitor. E aí ele sempre falava, não, é rosa, é salmão, né? Então, olha, mas vindo do senhor agora pode ser verde, azul. é bom vocês olharem. Eu falei, é bom vocês olharem fotos, né? E depois depois eu cheguei aqui, 2 anos e meio. Eu achei que ia ficar pra cá, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui pro Seminário Maior, Filosofia, eu chego com 17 anos, né? Canonização de Santo Antônio de Santana Galvão, que é onde eu estou hoje, né? A paróquia. Então eu estava lá na canonização, vi o Papa Bento XVI dessa distância aqui, ó. Eu tive essa graça, né? Por um erro de caminho. O ônibus não conseguia deixar a gente onde que a gente tinha que ir. Então, porque errou lá a estrada, estava cheio demais, e ele não conseguia fazer o trajeto mais. Então o ônibus falou assim, olha, vamos ter que parar, que vocês vão ter que ir caminhando. E aí a gente pegou uma ruazinha lá, que tinha separado tipo assim, as baias, né? Tá, umas baias separadas aqui, alguém vai passar aqui no meio, né? E aí a gente tava, tipo assim, tinha que andar pelo menos 1 quilômetro e pouco pra chegar na Basílica. Aí, de repente, passa o Papa. Aí, naquela época, a câmera era muito ruim, né? Aquelas câmeras de... Mas tem uma foto assim, né? Toda mexida, né? O Papa passando, ele deu a benção. Passou, ele deu a benção bem em frente. Nossa, eu amo o Papa Bento. Tá bem, eu tenho o Papinha Bento lá no meu quarto, no meu escritório. Ele é meu sonho de devoção. Tipo isso. E depois eu vi ele na Basílica Sagrada Família, lá em Barcelona, também da mesma distância. Aí foi um pouco mais ousado, eu falei, tinha um lugar próprio, missa campal, ele tava dentro desse cano, e a gente ficou bem longe. Aí eu falei, não, vamos embora. Não vou ficar aqui longe, não. A gente foi andando. Aí eu falei assim, olha, aí tinha uma baia assim, foi na comunhão, ninguém vai negar a gente comungar. Eu falei pra três seminários, tava comigo, assim, vamos, na comunhão a gente passa de baixo, cara de piedade, mãozinha posta e vai pra fila de comunhão. O segurança não vai parar nós. Aí vamos pra fila de comunhão. Participando da missa, fomos comungamos, assim, aí na comunhão, aí você não volta pra trás, não. Aí vira pro lado aqui, que aí, virando pro lado, na rua, que é onde que sai o Papa. Então o Papa vai sair por lá. A gente vai fazer a nossa ação de graças, vai andando disfarçadamente. Aí, beleza, terminou a missa, o pessoal foi embora. E a gente virou nessa rua. Aí tava lá onde sai a sacristia, o Papa, onde depois saiu o Papa móvel, o carro do Papa, o Papa saiu. Aí não tinha ninguém na rua, só tinha gente, né? Esperando aqui assim na Bahia. Passou o Papa pertinho também. Oh, meu Deus. Usar pouca cabeça pra poder ver o Papa, né? Mas aí eu entrei pra filosofia em 2006, né? 6, 7. 2002, 3, 4, 5. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Não, foi 5 anos mais menor. 2007, filosofia, isso mesmo. Então, com 17 anos. E aí eu falei, vou ficar aqui até ordenar. Aí eles me deportaram, né? Tô brincando. E aí o Padre Elim, então, falou, olha, né? Queremos mandar você. Na época tinha já ido o Padre Carlito, o Padre Fagner. Você, o Estevão, que foi comigo também. Depois ele saiu. Já casado com a Maria Eugênia.
né, pai de 2 meninas. E aí eu fui. A experiência foi muito boa. Eu já sabia falar o espanhol, não aprendi lá. De fato, eu nem fiz o curso de verão. Tem um curso de verão lá, né? Para quem chega espanhol. Eu sempre gostei de línguas, né? Eu sou autodidata. Então, todos os instrumentos que eu sei tocar, eu nunca fiz aula. Né? Todas as línguas que eu sei falar, eu nunca fiz aula. Então, assim, eu de estudar por conta, né? Não falo bem 100%, não, comunico, né? Hoje, lógico, o espanhol, quando eu cheguei lá, eu quis aprender a gramática. Então, hoje eu sei a gramática do espanhol. Então, se virou só mudar a chave, mas espanhol. E eu aprendi a gramática, fiquei muito feliz, porque quando o padre, uma época, às vezes chegava assim, olha, sei lá, o Antônio é colombiano. Eu assim, olha, ajuda a corrigir o texto dele aí. Fala com o Eduardo que ele... Olha, quer dizer que eu já sei a gramática bem, né? Porque o cara estudou em espanhol a vida inteira. Para indicar o senhor. Assim, eu fiquei feliz, né? Porque eu falei, não, eu quero aprender a gramática e comunicar, porque assim, quando você estuda fora, comunicar, a grande preguiça, às vezes, é assim, eu já me entendo. Me faço entender, já me entendem, não vou aprender mais. E aí, como eu já aprendi a língua por conta própria, agora é a época de eu aprender gramática e sabe bastante mesmo. E assim, o choque cultural, né? Outra cultura. Outro esquema de seminário, lá é do Opus Dei, né? Então, é um seminário interdiocesano. Nós temos lá, então, a Universidade de Navarra foi fundada pelo São José Maria Escrivá, né? Então, os 2 primeiros cursos foram Direito e Teologia. Hoje, não sei, mas na época eu estava lá, né? A primeira faculdade, a segunda são as públicas Barcelona e Madrid, a terceira ou a quarta era a Universidade de Navarra, né? E era a primeira no ranking privado, né? A melhor faculdade privada da Espanha, né? E então a gente ganhou essa bolsa 100%, né? A gente pagava a nossa desodorante, essas coisas, né? Mas tanto o seminário quanto o estudo era tudo na bolsa, né? Hoje é difícil eles darem a bolsa 100%. Então tem uma fundação, chama Fundação CARF, Centro Romano Fundação, isso. E são pessoas que se dedicam a pagar a bolsa para um seminarista. Então, se tem uma empresa ou particularmente quer pagar, todo ano a gente escreve uma cartinha falando, olha, sou do Brasil, total, não tem condição de pagar, tal. E aí eles, né, então eles assumiam um seminarista, falando, olha, os 12 mil euros que é lá o curso, né, eu vou assumir, pronto. Aí a matrícula desse ano eu pago de novo, entendeu? E aí o valor do seminário eu pago de novo esse ano. Então foi assim que funcionava, né? E foi muito bom, né? A gente ali nós éramos 19 países na época. Hoje eu não sei quantos são, né? Mas aí eu voltei lá em 2018, né? Para visitar. 19 países do mundo inteiro. Todos os seminários diocesanos. Nós tínhamos, por exemplo, eles não falam nada assim do Opus Dei, não te falam para ser do Opus Dei nem nada disso, né? Então eles são muito discretos, todos os patrões do Opus Dei, uma formação diocesana. Você pode fazer como que chama? Agora eu esqueci, que tem toda semana. Os caminhos? Não, tem um nome lá que eu esqueci. Mas é assim, imagina que a formação, toda semana a gente tinha uma formação, de 15 dias, uma formação, que era como tem, por exemplo, em Goiânia, você vai, né, e tem a formação, tema. Então, por exemplo, o Padre Rafael Stanzione era meu diretor espiritual, né, antes de eu ir para a Espanha. Ele foi meu diretor espiritual aqui no Seminário Diocesano em Anápolis, né. Então, era Padre Júlio foi para a França e Padre Rafael começou a fazer o trabalho aqui, aí Padre Rafael Stanzione foi meu diretor espiritual. Tenho um grande carinho por ele, faz tempo que a gente se vê, mas ele, né, fazia esse trabalho aqui em Goiânia com o Opus Dei. Então, tem um tema, né? Hoje vamos falar sobre Fortaleza. Recolhimento que fala? Tipo isso, recolhimento, Aqui fala recolhimento, porque tem um nome em espanhol que eu não lembro agora. Lá. Mas assim, é o recolhimento, né? Então a gente pode participar. Eu era o que fazia mais propaganda, né? Porque essa foi a grande decepção dele, porque eu fazia propaganda, tinha um monte de brasileiro. Chegava lá e falava assim, recolhimento, tal hora, tal dia, bora que é bom demais. Então, só que aí no final, né? Aí tinha depois um separado para aqueles que estavam ali, e a gente fazia anualmente, e no final, né, eles falavam, olha, você participou tanto que a gente e tal, de repente você não quer ser, né, da obra e tal, padre diocesano da obra. Então, assim, ou eles esperavam que você também tomasse a atitude, né? Acho que um pouco a decepção foi essa, porque eu quero ser diocesano toda a vida, né? Então assim, mas aprendi muito, né? O seminário ali foi muito bom, né? Então, assim, porque por ser tantos países, já é diferente aqui de Anápolis para Nerópolis, de Anápolis para Pirinópolis, de Goiás para Minas, de Goiás para Rio. Imagina você, brasileiro, com um de Uganda, aí com
de outro país da África que não tem nada a ver com a Uganda. A africana é tudo igual, não, um país totalmente diferente do outro. Aí com lá da Filipinas, aí com o indiano, entendeu? Aí com o colombiano, aí com o venezuelano, entendeu? Aí com o paraguaio. Então, assim, você começa, aí já é outro mundo. Então, você tem que aprender a lidar com esse tanto de gente. Então, isso é muito bom. Né? Eu acho que o primeiro choque é esse. O país em si, né, tem muita coisa diferente. Algumas coisas eu aprendi quando estava sendo menor, no sentido de etiqueta, por exemplo, que lá come tudo com garfo e faca, inclusive a fruta, né? Só que lá no seminário menor em São Paulo, tinha que comer tudo com garfo e faca também. Cai não, Raíssa. É emocionante. Então, assim, Quase temos uma cacetada ao vivo. Ia ser bom, ia ser um bom corte. Ia ser um bom corte. E a gente comia com tudo garfo e faca, inclusive as frutas em São Paulo. Então, para quem chegava, por exemplo, imagina, chegou lá, você chega lá e tem que ensinar a comer com garfo e faca e tal. É um choque muito grande. Então, alguns choques eu não tive por causa disso, porque eu tive essa formação seminário menor em São Paulo. Mas a ideia, né, também de faculdade, né, nesse sentido, porque aqui a faculdade é a ideia assim, igual aqui no mosteiro, você está no mosteiro separado, né? A faculdade de teologia é mais uma dentro da faculdade, então você convive com todas as disciplinas, né? Você convive com todas as... Então a faculdade de teologia está lá, ela está ali do lado, faz parte do campus, né? Está ali a faculdade de medicina, a faculdade de arquitetura, a faculdade de direito. Então, tem seminários que a gente fazia na teologia, que o pessoal de outras disciplinas vinha, você podia ir nos outros também. Então, isso era assim, para nós aqui era muito diferente. Então, chegar e ter isso foi muito bom. Né? E depois, assim, na formação, eu acho que o que eu achei mais interessante é porque antes do prédio que a gente viveu, a gente morava no meio da cidade. Era um prédio de vários andares no meio da praça, que tinha um monte de prédio em volta. Você disse que estava na praça. Do seu quarto, você olhava, estava lá as criancinhas, então... Assim, depois, hoje, o nosso prédio é um pouco mais afastado, faz parte do campus, né? E tem, tipo, os colégios maiores, que são colégio maior feminino, colégio maior masculino, são cuidados pelo Opus Dei. E aí tinha o nosso colégio maior também, que lá nós chamamos de Colégio Maior Bidasoa, que é um colégio dentro, né, do campus da faculdade. Mas, assim, o que mais me impressionou foi essa... Pelo menos naquele então, os padres que estavam ali, a profunda humanidade e espiritualidade ao mesmo tempo, com a liberdade, assim, porque a gente, até então, o padre já era muito assim, né? Mas os seminários no Brasil é sempre muito assim, você tem que prestar contas, né? Vamos dizer assim. E lá não. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, e você vai ter que prestar conta para Deus, desse você não foge. Por exemplo, eu nunca estudei na biblioteca de seminário em 4 anos. Dava angústia estudar nela. Tinha uma biblioteca grande e tal, os seminários estudiam todos para lá. Eu pegava, quando no começo eu não tinha bicicleta, eu ia andando, era 3 km para chegar no campus, 2,5 km. E aí, tipo assim, para chegar na faculdade em si mesmo. Na verdade, no campus já fazia parte do campus, mas assim. E depois eu comprei uma bicicleta. Aí eu comprei uma bicicleta lá, trabalhava nas férias, às vezes. Aí eu juntava um dinheirinho e aí comprava as coisas. Aí comprei uma bicicleta, e aí eu ia para algum lugar, tipo assim, sentava numa praça, o campus é aberto, o campus é maravilhoso, vale a pena entrar. Universidade de Navarra, né? O campus é aberto, tem rio, tem praça, assim, tem um monte de coisa. Você tava na grama, levava meu computador, levava meus livros, ficava lá. Ou então eu ia pra cafeteria, pedia um café, ficava lá. E voltava na hora do almoço, na hora da oração. Uma vez só, em 4 anos, meu formador, nos primeiros meses que eu estava ali, ele me perguntou, descansa em paz, Dom Juan. Ele já faleceu com câncer. Ele falou assim, você não estuda na biblioteca, né? Eu falei, não. Você estuda, né? Eu falei, estudo. Eu vou estudar em qualquer lugar. Tem dia que eu entro... Aí eu gostava de ir nas bibliotecas dos outros... Como você tinha... Eu tenho meu até hoje. Você tinha a catraca, você passava seu cartãozinho, você podia entrar nas outras faculdades. A entrada era tipo a catraquinha. Não tem muro, tem nada, mas tinha uma catraca para entrar no prédio. Então, às vezes eu ia na medicina, às vezes eu ia na arquitetura. Vou estudar no prédio de arquitetura hoje. Pronto, né? Tava lá. Eu quero estudar no prédio que é o edifício central. Vou estudar lá hoje. É bom ter essa... Sentava lá com o meu livrinho lá, ficava lá lendo. Pronto. Então, assim, vai lá. Tem dia que eu estudo em outro prédio, tem dia que eu estudo num parque, tem dia que eu estudo na cafeteria, tem dia que eu estudo no campo da faculdade. Tá bom. Sabe? Você tem que estudar, sabe? Você tem que fazer o que é certo. Deus conhece sua consciência e seu coração.
E na prática também você sabe, você reprovar em 2 matérias no mesmo semestre, você perde a sua bolsa e automaticamente você não pode ficar mais aqui. Eu vi seminários indo embora assim, né? Seminaristas que, tipo assim, literalmente era assim, você perdia a sua bolsa, então não era tipo assim, posso ficar lá mais um mês. Era, olha, muito bem, muito obrigado a você, tá bom? E você sabe, né? Olha, 2 provas reprovadas aqui, você acabou de perder a sua bolsa. Você pode dormir essa noite no seminário, tomar café amanhã, fale com a sua diocese ou com quem seja, mas tem que comprar uma passagem e viajar. Você não tem direito mais. Porque você perdia a bolsa do seminário e da faculdade, entendeu? Então você não podia morar lá e comer mais, então acabou, né? Então, tipo assim, arruma a passagem de volta e vai embora. Eles, olha, você sabe das consequências, você sabe da sua vida. Pronto. Então, acho que isso foi muito impactante para mim, né? Porque... E assim... E depois a nossa... para mim, como intelectualmente falando, porque muitos padres, ou professores ou intelectuais que na teologia que eram citados lá me deram aula, né? Ou que lá foram em algum seminário. Então, os caras moravam na Itália, chegava lá para me dar aula, né? Então, lá o Papa Bento, quando era cardeal, foi lá, né? Então, assim, essa ligação com a Itália tão próxima, de ter esses professores grandes nomes, né? Outros que são livros que citam aqui, né? E aí eu falei assim, cara, esse cara tá me dando aula agora, né? Assim, isso também foi muito assim, porque, caramba, né? Eu tô discutindo com ele, né? Tipo assim... E eu sempre fui assim, muito de falar, de discutir, de mostrar minha opinião. Então, às vezes eu ia atrás do professor. E uma coisa muito boa também é, assim, fazer teologia. Também foi muito diferente para mim, no âmbito intelectual. Não é decorar coisas. A nossa formação, às vezes, tanto também nas paróquias, é mais catequética de decorar, dar respostas rápidas. Lá é você pensar. Não ter medo de pensar. Então, assim, o que o Papa Bento XVI faz no livro Jesus de Nazaré, ele cita, inclusive, não católicos. Ele cita, mostra o que está certo, mostra o que está errado e dialoga com ele. Então, eles faziam muito isso lá. Então, não tem que ter medo disso. E, assim, eu lembro que uma vez, uma prova, a nota foi baixa. Aí eu falei, professor, tá errado isso aqui. Então, essas perguntas aqui eu sei que eu não sabia, que eram as perguntas curtas, sabe, de frase bíblica lá, e eu nunca decorei frase bíblica. Até hoje eu não faço esforço para isso. Poderia, mas assim, né? Um dia, quem sabe, eu converto. Mas assim, aí depois, a parte que era dissertativa, eu peguei e fiz assim, para mim, a melhor explicação. Aí coloquei em grego, negócio do grego. Para mim, assim, eu li o Novo Testamento inteiro em grego, né? Naquela época eu não precisava de dicionário, hoje eu preciso. Mas eu tenho o Novo Testamento em grego e latim. Então, li, coloquei em grego, expliquei e tal. Só que ele queria um capítulo inteiro do livro em 2 páginas. Então, tipo assim... Então, eu fui só colocando um pouquinho de cada coisa e tal. E ele, tipo assim, valia 7. Só essa pergunta. E ele me deu, tipo assim, 3,5 nela. 4. E eu fui lá. E César Esquerdo, professor de Cristologia. O professor disse que tá errado. Tá bom, aqui eu entendo que aqui, ó, tá errado, tá errado. Pronto, mas assim... Eu tirei no total, tipo assim, 6,5, 7 na prova. Total, né? E aí, pra mim, tipo assim, não tá errado. Eu tirei 7 aqui, isso aqui eu poderia ter tirado mais. Aí eu falei pra ele, olha, questão alternativa aqui, assim, 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 assim. Assim, não, tá errado. Olha, gostei, só você colocou isso em grego. Aqui você poderia ter colocado isso aqui, isso aqui, isso aqui, o resto que tava sobrando. Ah, mas é um doutor que tá falando, eu não sei disso aqui. Eu coloquei tudo, né? Tipo assim, mostrar que eu sei um pouquinho de tudo. Ele, não, mas tem que ir no cerne da questão. E aí você dissertar sobre isso aqui. Eu falei, mas é um doutor que tá falando. Você, Eduardo, não é um doutor que tá falando. Eu tô falando com um estudante de teologia, no terceiro ano de teologia. Eu tô falando com um teólogo. Eu trato vocês como teólogos. Você tem que saber fazer teologia. Se você não sabe pegar um livro, um capítulo dele, escolher aquilo que é mais profundo e dialogar com aquilo, fazendo em 2 páginas, você não vai... Vocês são teólogos para mim. Não tô... Eu não quero... Aqui tá bom, você mostrou que você sabe tudo, um pouquinho. Mas você tinha que captar demais. Você é o aluno que senta na frente, você é o aluno que sabe as coisas e que copia tudo que eu falo. Se você tivesse colocado o que eu falo copiado aí e tal, você quis mostrar conhecimento, pondo um pouquinho de cada coisa. Isso não é conhecimento para mim. Eu, assim, vamos fazer uma coisa. Eu zero essa prova. Na próxima, você fica valendo só a nota dela. Que é um risco, né? Que eu já tinha 7 garantido, né? Então, assim, aí a próxima, eu falei, então na próxima eu tiro 10, professor. Tirei 10. Aí, mas assim, então eles eram muito assim, sabe? Olha, você é teólogo, você tem que, entendeu? Não quer que você decore e coloca. Então, tratava muito assim a gente. Então isso era muito bom, né? Essa, tipo assim... Uma construção real do conhecimento, né, padre? Não é algo só para decorar. É porque aqui as pessoas... Não é para decorar, é as pessoas que não valorizam, né? Então, por exemplo,
às vezes quem vai fazer teologia na faculdade católica, que eu animo que faça, né, temos um bom curso, mas às vezes a pessoa vai para aprender a decorar o que pode e não pode. Não é isso, faça teologia. De 30, às vezes, tem 10 que faz uma teologia mesmo, que sai dali fazendo teologia. Não que eu estou menosprezando os outros. E a gente não valoriza também. Tem um podcast aqui, ó, que maravilha, né? Às vezes as pessoas falam assim, olha, tem um podcast lá. Não, tem um podcast, cara, que bom. Então, assim, a gente falava antes, né? Começa com o que tem, depois vai melhorando. Mas tem um podcast. Então, assim, vocês estão fazendo aquilo ali acontecer, né, nesse sentido. E fazendo de maneira profissional. Ou seja, profissional quando eu falo, não é porque são profissionais, mas que tem uma postura profissional. Você tem aqui o Douglas que está ali na mesa e tal, tem o Renato, não é Renato, Rafael é com ele, só que eu sempre confundo. Aí tem aqui, né, então, Antônio, a Raíssa. Então, assim, lá eles também deram muito esse lado, assim, entendeu? Vocês são seminaristas, estou tratando vocês como seminaristas. Vocês têm consciência, você é teólogo, está fazendo teologia, você tem que aprender a pensar, isso é real. Pensa, né? Eu acho que foi o maior impacto, assim, para mim. E a espiritualidade, que sempre foi muito boa, né? Sou muito grato, né, aos padres, né? Todos os seminários que eu passei, né? A espiritualidade sempre foi muito boa. Mas isso que o senhor falou sobre a questão de só ficar decorando as coisas, né? Às vezes só para passar uma prova e tudo mais, me faz lembrar o quanto a catequese em si aqui no Brasil é defasada. Eu digo isso porque há muitos anos eu sou catequista e esse ano foi a minha primeira turma de primeira comunhão. Eu sempre pegava crisma. E os meninos muito abertos. E eu lembro que sempre as pessoas falavam, é muito difícil, porque as crianças não aprendem, não sei o quê. E falavam muita coisa, né? E a gente para pensar aqui numa área mais periférica da cidade, meus meninos rezam latim, rezam o terço em latim, eles sabem o que é união hipostática, e não é por mim, mas porque às vezes... Isso, e também eu vejo que às vezes nós limitamos também essa questão da construção do conhecimento. Às vezes nós chegamos lá já com alguns preconceitos, não vai conseguir entender. E aí nem nós mesmos nos dedicamos a aprender aquele assunto para passar. É que a pedagogia é religiosa. Né? Tem uma matéria, não tem essa matéria aqui. Nós tínhamos uma matéria lá na Espanha, tinha 2 matérias que não, acho que nem lá tem mais, tiraram do currículo, infelizmente, mas era pedagogia religiosa e tinha arqueologia cristã. Então, nós tínhamos um curso de arqueologia, né, na teologia. E, assim, por que isso? É você adaptar o conhecimento àquela idade, não diminuir o conhecimento. Sim. Você adaptar também o que você tem que aprender. Não é que você fala assim, então, como você falou, eu não vou aprender sobre isso aqui, porque minha criança não vai aprender mesmo. Então, eu vou aprender agora, eu vou adaptar isso aqui a ela. Isso é a nossa tarefa, né, como padre também. E aí eu tenho o público diante. Eu posso falar de qualquer tema da teologia com aquela senhorinha simplesinha. Mas aí eu vou ter que adaptar ela para que ela entenda. Agora, se eu falar assim, não vou conhecer mais, né? Porque aí esse conhecimento ele vai ficar simplesmente, eu vou ficar raso sempre, né? E aí a gente fica, porque a nossa vida aqui, infelizmente, você vai pelas vezes que pode perguntar o que vocês quiserem, né? Geralmente quando faz isso com os jovens, a pergunta é, pode ou não pode? Uhum. Nós vemos isso no Congresso Eucarístico, quando tem a mesa redonda, isso. Né? Sempre e aí, às vezes que eu participei na mesa redonda também, né, se foi bom citar o Congresso, raramente eu respondia sim ou não. Eu respondia e falava assim, olha, vou explicar para vocês. E aí, afinal, às vezes a pessoa fala assim, padre, mas aí, afinal, pode ou não pode? Você agora te der o rumo. Agora você que vai ver se você vai aplicar ou não na sua vida isso aqui. Porque, assim, às vezes é muito mais do que um pode ou não pode. Entendeu? E aí tem coisas que sim ou não. Mas tem coisas que eu te dou a direção. A gente atende, os padres atendendo também isso, às vezes, no próprio atendimento. A gente atende pessoas o tempo todo. Padre, eu faço ou não faço isso? Vem a namorada e fala assim, eu termino ou não termino? Eu falo ou não falo isso pra ele? Eu faço ou não faço isso pra ele? Aí eu te dou vários caminhos. Falo, por aqui assim, talvez por aqui assim, por aqui assim. Dou 4, 5 caminhos. Aí fala, agora escolhe o seu. É porque no fim é uma escolha, porque, né? Assim, se eu falo pra você caminho, talvez eu já até tenha um que seja melhor, tá? Inclusive, às vezes a pessoa volta e fala assim, você demorou a fazer isso, hein? Quanto tempo você demorou? 3, 4, 5, 10? E já fez isso muito lá atrás, já. Mas, Pato, eu já percebi isso. Lógico, eu te dei sinais que eu percebia. Eu não posso decidir por você, porque você queria o quê? Que falasse, faz isso, não faz isso. Pra depois falar assim, o padre mandou terminar, ou o padre mandou continuar, não deu certo porque o padre mandou continuar. Porque... Tirar a responsabilidade. Exatamente. O pode ou não pode é isso, entendeu? Não, entenda, né? O entender o conhecimento é isso, é você ter esse entendimento todo. E aí, quando você não quer entender, você tira a responsabilidade, você tira o peso, você tira. Aí pega
Pode ser o padre, pode ser o catequista, o que seja. Eu tiro o peso, a responsabilidade de ter que aprender aquilo também, porque não, entendeu? É o que acontece muito hoje nas caixinhas do Instagram. Porque o pessoal já chega perguntando para alguém que não conhece a realidade, Sim. com ali um story. O que você acha que eu faço? E as pessoas, ou você coloca uma pessoa que às vezes nem tem um conhecimento tão amplo assim, Isso. mas também não sabe da sua realidade, enfim. E você coloca ali quase como Deus da sua vida, né? Para poder, mas justamente para tirar esse peso de si. O fulano me falou. E aí o fulano, quando ele responde, você não leva em consideração que está respondendo uma pessoa que talvez não tenha conhecimento para entender o que ele respondeu. Exatamente. Você não pode dar por suposto que ele está entendendo. Uhum. Aí sobre conhecimento, só uma curiosidade, nunca quis voltar para estudar fora. Então, eu falei assim, padre, o senhor estudou fora, e né, a maioria dos padres sempre voltavam para estudar fora. Então, foi um pedido que eu fiz pro Dom João, né? E ele sempre respeitou, né? Então, assim, é uma coisa que eu nunca falei em público. Vou falar aqui para vocês, né? Então, às vezes, algumas pessoas ficam assim, não, o padre Eduardo é mestrado, doutorado em quê? Em nada, né? Eu tenho algumas pós, eu gosto muito de ler e aprender. Eu passei em 2 mestrados, mas para pagar por conta própria é caro, né? Então, assim, eu deixei para depois. Eu quero começar em breve um curso de arqueologia cristã, que eu amo arqueologia. É uma história da igreja, na verdade, né? Mas eu sou ruim com dados históricos, né? Na verdade, eu nunca gostei de aprender dados. Se eu sei a história, mas fala assim, olha, o fulano, 1952, então, assim... Mas eu fico tranquilo. Um padre que trabalhava no Vaticano, quando eu estava perto de ordenar, me falou o seguinte, não se preocupe. Se você não souber de tudo, saiba onde encontrar tudo. Tenha bons livros e boas referências. Pronto. Então, você saiba onde pesquisar. Né? Então, mas assim, quando eu estava lá, né, naquele ímpeto de... Eu estava ali estudando, né? Eu falei, Dom João, mandei um e-mail para ele. Falei, Dom João, me deixa mais 3 anos. 1 ano e meio eu faço doutorado, outro ano e meio eu faço mestrado. Tranquilamente. Não preciso mais do que isso. Qualquer coisa eu tentar encurtar. Se eu espremer um pouquinho mais, eu encurto. Eu consigo. Eu garanto que eu consigo. Mas me deixa aqui, diácono, eu fico diácono mais 3 anos. E aí depois o senhor me ordena padre. E aí eu já fico aqui direto. Ele me respondeu, olha, é bom que você volte pro Brasil, tem experiência no Brasil, não tá muito tempo já na Europa, não sei o que e tal, né? Fez ali toda a dissertação dele, mostrando os motivos para ele, como bispo para ele eu teria que voltar, né? Depois a gente pensa na sua volta, né, para você fazer algum outro curso, etc. E eu respondi esse e-mail assim, João, eu me conheço e eu agradeço. A confiança, o carinho, o amor, o senhor me conhece desde os 15 anos, eu conheço o Dom João desde os 15 anos de idade, né? E do jeito que eu falo com vocês aqui, eu falo com o Dom João, falo com, né, qualquer bispo, com muito carinho, muito respeito. O Dom João entendeu esse jeito de ser meu, né? E aí, assim, talvez por ver eu crescer, né? Então, assim, e aí eu falei, olha, o senhor me deixa no Brasil. Né? Então, não quero voltar. A experiência foi maravilhosa. Mas se um dia eu puder voltar, assim, tem um curso que eu quero fazer, chama Matrimônio e Família. Ele é 1 ano e meio, você faz, você fica 1 mês lá. Inclusive, se alguém quiser fazer, um curso maravilhoso. Né? Matrimônio e família? É um Master em Matrimônio e Família, no Navarro. Você vai, 1 ano e meio, aulas à distância, você fica um mês lá, tendo aula manhã e tarde, depois você apresenta uma defesa, e aí você cola grau, né? E aí, à distância, como esse, por exemplo, ou aqui no Brasil, algum país da América do Sul, que eu consiga ou fazer online, ou ir e voltar só. Mas não quero morar mais fora. Por quê? Porque o padre que mora fora, e é para vocês rezarem pelos padres que moram fora, nós temos agora o padre Werson voltou, o padre João Paulo também, tem agora o padre Paulo Henrique, Padre Fábio Carlos passou por aqui, né? Sim. Foi ordenado comigo, inclusive. Padre Marcos Antônio, padre Fábio Carlos e eu. Ele falou do senhor no podcast. Fábio Carlos e eu, né, somos bons amigos, né? Eu acho que, assim, o Fábio Carlos parece ter uma casca dura, né? Mas não, é um padre muito bom. Às vezes as pessoas, quando eu falo de você se aproximar das pessoas, é isso. Eu acho que eu sempre tento me aproximar dessa forma, né? Então, independente de ele ter a casca dura ou não, e o Fábio Carlos, eu pegava muito no pé dele. Pra passar raiva mesmo, sabe? Porque que jeitão duro dele, assim. E aí a gente ia quebrando, né? Essas coisas assim. E a gente teve essa graça, né? Então, o tempo que a gente conviveu. E, assim, o padre tá fora e tá morando como seminarista. Ele mora ele mora lá no Pio Brasileiro. Nossa, que legal. Sim, num quartinho lá, tem a missa diária dele que ele celebra sozinho. Nas férias, às vezes, ele vai em alguma paróquia para ajudar. Faculdade, tem o Pio, não sei, mas por exemplo, na Espanha, as casas de padre tem horário para voltar, 9 horas tem que estar lá de volta, então horário de manhã para abrir, o café tá lá, o almoço tá lá, já tá lá, o Pio é assim, já fiquei lá no Pio Brasileiro visitando, então você tem lá o café, almoço e janta, naqueles horários, meio-dia, vamos supor, até 2. Se você não chegar nesse horário, você arruma um jeito de comer, então assim,
é uma vida de seminarista, né? E eu não daria conta dessa vida, né? Então, porque eu gosto aqui, ó, de estar com vocês, gosto do povo, e eu me conheço. Então, assim, mas aí eu sempre fugi, né, então, desse lado intelectual, né? Apesar que eu sei muita coisa, conheço muita coisa, não fico demonstrando por aí, mas quando precisa a gente, né? Mas assim, mas aí eu vi o Papa Bento XVI, um vídeo dele que eu queria achar de novo, falando assim, ó, quando ele era cardeal ainda, o bispo, cardeal. Ele falou assim, quando ele ordenou, ele achou que ele ia servir a igreja com a sua intelectualidade. Aí Deus fez ele bispo. Então assim, ou seja, que ele achou assim, que ele ia ser um padre de escritório, foi uma paróquia, ficou bispo na diocese, e ele continuou servindo com a intelectualidade dele, mas servindo intelecto, mas pastoral também. E ele nem sabia que ele ia ser papa ainda naquele vídeo. Assim, intelectualidade, mas sociedade dentro daquilo que Deus pedia. Aí eu apliquei isso para mim ao contrário, né? E por isso que, assim, agora, né, também... E aí foi bem, assim, até na católica mesmo, no serviço lá, e agora com outros estudos que eu vou fazendo por conta própria. Mas, assim, quando eu ordenei padre, quando eu mandei esse e-mail pro Dom João, eu tinha, assim, que eu ia servir Deus com a minha pastoralidade, na paróquia, tanto com o povo. E, assim, mas Deus foi me mostrando, e aí o livro faz parte disso, outras coisas fazem parte disso, que Deus queria que eu servisse com o meu intelecto também, entendeu? E se ele me deu o dom de ter uma memória boa, né? Se ele me deu o dom de aprender facilmente as coisas, de saber muito, então eu tenho que também dividir isso dentro da minha pastoralidade. Então, Bento XVI teve que pôr o intelecto dele dentro do pastoral. O meu é colocar, né? Ou seja, ele era intelectual e aí veio o pastoral. O meu tem o pastoral, agora dentro do meu pastoral colocar meu intelectual, entendeu? Então, assim, e aí diversas formas, né? Nas formações e tal. E aí, assim, então, é por isso que eu nunca voltei para estar fora, né? Então, o Dom João nunca nem sequer pediu, nem citou. Falou assim, olha, tô pensando, te mandar fora. Então, ele, né, sempre respeitou muito isso. E aí eu não voltei, né? Então, por isso que você fala, o senhor foi estudar... Muita gente pensa que eu fiz mestrado. Muitas pessoas perguntam, o senhor fez mestrado fora? Não, eu fiz a teologia, né? Então, eu fiz a teologia. Na verdade, eu fiz a filosofia aqui e o meu diploma de filosofia é de lá, porque eu fiz 2 matérias lá para dar direito a eu fazer a prova lá, oral, né? Que faz, são 3 pessoas, né? 3 professores. E você defende uma tese e aí ganha o grau, né? De filosofia, né? De bacharel. Aí, como eu ia ter que fazer aqui, mas já estava indo para lá, eu falei, não, vou fazer aqui não. Aí chegou lá, eu fiz 2 matérias para me dar direito, e aí saiu por lá também a filosofia. Mas a filosofia eu estudei aqui, né? Teologia, sei lá. Mas é isso, foi bom, foi uma experiência boa e estamos aí, né? Com a graça de Deus, tentando servir a Deus. Raíssa, o bate-papo tá bacana. Eu acho que a gente já passou de 1h30. Umas 2 horas e Começou meia. até a chover aqui. Então a gente gostaria de agradecer imensamente ao Padre Eduardo e tenho certeza que o senhor virá aqui em outras oportunidades para contar outras histórias e já está marcada a questão do livro, não esquece, anota. O senhor tem memória boa, Já então vamos organizar isso aí. Lembrado. A gente vai organizar isso aí com certeza. Vamos entregar para o senhor também um presente. Na verdade, é a primeira vez, né, que nós estamos presenteando um convidado, então, conseguimos um oferecimento. patrocínio. Muito obrigado. Nosso amigo Bento. Que isso, hein? Os outros Maravilha. passaram por aqui, não, infelizmente, né? Olha, Raíssa, você podia ter omitido isso, Raíssa. vocês não têm essa caneca Personalizada. Imaculado Coração Podcast. Obrigado, minha gente. Vou tomar meu cafezinho agora aqui. Imaculado Podcast. Sigam aí, quem não segue. Né? Manda para outras pessoas, quem está vendo também. Vocês que virão no Instagram, né? Vocês vão seguir e vão divulgar, tá bom? A gente tem que divulgar e evangelizar mais. E aí depende de nós. Os católicos fazem pouco isso. Eu percebi com o livro também um pouco isso. A gente falta essa união dos católicos para fazer a coisa acontecer. Então vamos unir mais. Então, padre, também, se o senhor quiser agora dar um recado, o senhor que esteve à frente da juventude na nossa diocese por tantos anos, gostaríamos que o senhor olhasse para a nossa câmera, para o nosso público, e desse uma... E deixasse uma mensagem para os jovens, né? Porque nós sabemos que há muito... Hoje em dia, os jovens... Sempre foi, né? Os jovens sempre foram muito atacados. E nós vemos muito isso. Por exemplo, até peço orações. Além de patrocínio, vamos pedir orações pelo nosso podcast. Porque a primeira vez que nós trouxemos leigos aqui foi o Marcelo e a Brenda, Louvando Entre Amigos. Eles falaram muito bem sobre
sobre o de Matrimônio, jovens, né? matrimônio. Foi, assim, podcast muito abençoado. E, assim, algo que nós não sabemos explicar, mas o episódio... Nós perdemos o episódio, né, Douglas? Não tem uma explicação. O episódio ele estava gravado e perdeu tudo. Então, nós sabemos que também tem algo espiritual em volta. Sim, também, claro. tem as questões humanas. Nós queríamos também que o senhor falasse um pouco para a juventude, desse um recado acerca disso. Um jovem santo é uma geração santa, né? O jovem é santo, depois é um namoro santo, um casamento santo, um padre santo. Não é fácil ser santo. É luta, né? Por isso é combate, de São Paulo ontem. É guardar o tesouro da fé e é ter a meta. Por isso São Paulo fala também ontem de meta, né? Combati o bom combate, completei a corrida. Quando a gente corre, a gente tem que ter meta. Jovens, primeira coisa, qual é a meta da sua vida? A minha é o céu, a sua também deve ser. Eu vejo jovens que querem ter profissão, querem namorar, querem tantas coisas, e são coisas boas, muitas delas. Mas nós temos que ter um fim último, uma meta pela qual todas as outras metas elas vão caminhar para lá, que é o céu. Então, primeiro, tenham meta, e a meta tem que ser o céu. Não fiquem por aí vagando em outras metas. Um jovem sem rumo, sem meta, quem não tem um fim, qualquer coisa ele vai aceitar. Então, quando eu tenho uma meta, o meu namoro vai ir para essa meta que é o céu. O meu emprego, a minha prova, o que seja, eu vou colocar para lá. E aí essa é a nossa luta diária de buscar ser santo. Ninguém é perfeito e a nossa luta é justamente essa, é de sempre buscar cada dia mais a santidade, uma vez que entendemos o amor a Cristo, né? Batalhar, levantar, buscar o Senhor. Agora, uma vez que você tem meta, a outra coisa que eu peço para vocês é busquem conhecimento. Um jovem sem conhecimento, ele é simplesmente destruído por qualquer coisa, porque o sentimento vem. E, eu não estou sentindo mais, padre, a fé como eu sentia antes. Pois é, 90% da nossa vida é sem sentimento, tá? Como padre, eu posso dizer para vocês, 90% da vida vai ser sem sentir coisas, sem sentir... Vai ser justamente a certeza objetiva da fé que eu tenho. Eu creio em Cristo, eu creio na igreja, eu creio na Eucaristia e eu permaneço. Se eu não permaneço porque eu sinto. Leiam o livro da vida de Santa Teresa de Jesus e vão entender isso. Então conheçam, porque o conhecimento nos faz alargar o nosso horizonte, nos faz entender, conhecer para amar, e amando, eu quero conhecer mais. Terceiro lugar, vou dizer para vocês uma coisa que, assim, sejam normais. O que eu quero dizer com isso? Todo extremo ele é ruim. O extremo para um lado, ele é ruim. Aí você já deve ter ouvido falar isso, né, de outras formas. E o extremo para o outro lado é ruim. Ou seja, o relaxo é ruim. Então, o jovem que, para ser jovem, católico, tentar evangelizar, é relaxado. Isso não é bom. O jovem que ele é extremista para o outro lado também não é bom. Porque ele se torna um super católico, né? E aí, se vocês quiserem ler sobre isso, é um super católico do jeito ruim, né? Tem lá, no meu Instagram, tem lá, super católico, é uma inspiração que veio um dia numa palestra que eu estava dando e eu escrevi. Que tem pessoas que acham isso, né? Então ele está acima de tudo e de todos, porque ele... Então, os dois extremos. A virtude é o quê? Virtus in medio est. A virtude está no meio. Não é ficar em cima do muro, mas é o equilíbrio entre dois extremos. Então, esse equilíbrio também é necessário na vida dos jovens. Porque nós temos jovens que, ou muito fervorosos, que vão se desequilibrando por um lado, ou que vão aceitando tudo, e aí vão se relaxando demais para o outro lado. Isso não faz bem. Então, né, sejam normais. Conhecendo para amar a Deus, né, tendo meta, e aí, né, esse amor a Deus permanece. Que Deus abençoe muito todos vocês, mas se eu pudesse dar 3 dicas, seriam essas hoje, tá certo? Nós temos esperança em vocês, jovens. Vocês têm anseios, vocês são jovens, como jovens nem sempre acertam, né? Eu fui jovem também, nem sempre acertei, né? Estou aprendendo, mas a igreja acredita em vocês. A igreja chama vocês a serem santos e a serem o que devem ser. A crise do jovem hoje, e aqui eu termino, é a crise de não saber quem você é, a identidade. Quem você é. Então lembra disso. Eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança. E, portanto, aquilo que me faz ser filho de Deus cabe na minha vida. Aquilo que me faz ser filho de Deus me leva a ter uma meta, que é o céu, me leva a querer conhecer, me leva a permanecer na virtude. Se não me faz ser filho de Deus, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou um homem de fé, estou tentando ser um homem de fé, e porque eu sou imagem e semelhança, não encaixa aqui, não deve fazer parte da minha juventude. Então, lembra de quem você é. Você é amado por Deus, você é filho dele, e ele está te chamando.
Tá bom? Deus abençoe muito todos vocês. Assim, É isso aí. Nós sempre terminamos, padre, com uma bênção. Claro. Se puder nos dar Vamos uma abençoar, bênção, então. também uma bênção a todas as Deus pessoas. abençoe a todos vocês que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus poderoso, nós pedimos essa bênção sobre o Imaculado Podcast. Todos que acompanham, Senhor. Venha, Senhor, com a tua bênção poderosa. Abrir as portas necessárias na vida de vossos filhos e filhas. Fechar todas as portas desnecessárias. Afastar todo o mal, todo o perigo. Tudo aquilo que direta ou indiretamente foi desejado contra os vossos filhos e filhas, Senhor. Senhor, sobre esse projeto de evangelização, Senhor, afasta as instigas do inimigo. O inimigo não quer, Senhor, que a juventude que aqui está faça chegar a tua palavra a mais pessoas. Muitos, Senhor, às vezes dentro da própria igreja, Senhor, serão contra esse projeto. Mas o Senhor sabe do coração amoroso que quer servir ao Senhor através desse projeto. Abençoa aqueles, Senhor, que acompanham esse podcast, suas famílias, Senhor. Seja auxílio em suas necessidades espirituais, materiais, físicas e psicológicas. Dá-lhe, Senhor, a força e a coragem para servir e amar cada dia mais melhor. Sem jamais perder a alegria que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.